Está começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o mundo, no oferecimento de Imóveis Lemix, Adesivarte, comunicação visual e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre. O negócio é o seguinte, festas de final... Já tá chegando o Natal, não Já sei se está você sabe. acabando o ano. Você sabe quando que é o Natal, Claudemir? Opa, ainda não esqueci, dia Ainda 25 não de sei. dezembro. Mas não vai deixar pra fazer as coisas no Natal só no dia 25, Não, não tá? dá. O Natal começa antes, viu? Começa bem antes. E eu tô falando isso por quê? Porque a padaria Sol Nascente, eu não sei se você sabe, eles pegam encomendas também pro final do ano. Ah, sim, bem lembrado. Né? Eles assam um monte de coisa lá, só coisa engordativa, só coisa nada light, Coisa né? boa. E eu tô falando isso também porque eu lembra no último podcast nosso que a gente comeu um panetone em fatias aqui, Delicioso. um espetáculo. Então, se você quiser um negócio diferente, mas já começar a preparar sua festa de final de ano, já encomenda lá com o Alexandre, com a Cláudia. Sim. Eles vão ter o maior carinho de preparar junto com vocês uma bela de uma ceia, né? Sim. Tem várias opções e tudo mais para poder ajudar você que tem preguiça. Você gosta de cozinhar, né, Claudio? Eu gosto, particularmente eu gosto de cozinhar. Eu também gosto, mas no final do no ano final do ano não vai rolar, né? não vai rolar. Então vá pra padaria Sol Nascente e encomende lá seu Exatamente. prato, né? Esse é um recadinho que a gente tinha e dar mandar um abraço, dar um alô pra Cláudia e pro Alexandre, que sempre nos recebe, o Roberto também, que nos recebe sempre muito bem na padaria. E o Café Expresso lá essa semana eu tomei de novo, um espetáculo, como sempre. Como sempre. Como sempre. Mas, recados dados, né, dos nossos queridos patrocinadores aí, Cláudia e Alexandre, da Padaria Sol Nascente. Precisando de alguns outros recados, né, Claudemir? Bastante, Tem bastante, né? Bastante recadinho. Tem o Pedal SB, né? A gente quer aqui parabenizar aí os meninos, né, do Pedal SP. O Rodrigo Gilmar, que ficaram em segundo lugar na categoria dupla, né? Muito bom. No último final de semana, dia 8 ou 9 de novembro. Foi 9 de novembro, 8 de novembro. Muito bem. A gente vai colocá-los na lista aí para vir entrevistar. Eu acho legal. Pouco mais essa história aí, né? Esse campeonato que eles participaram. E eles estão efetivamente participando de todos mesmo, né? Não é um passeio de bike, eles estão realmente levando muito a sério isso. Parabéns pros meninos aí, viu? E com certeza levando o nome de Santa Branca para outros estados, né? Esse campeonato parece que finalizou em Minas Gerais, né? Foi Minas. Muito bem, parabéns. Então, levando Santa Branca pro mundo também, né? Com Que é um certeza. negócio que é bacana demais. E aí, tem o que do Noel essa semana? Essa semana tá acontecendo hoje, no dia da gravação, aí o Brechó do Noel. Brechó do Noel. E agora começa a se finalizar essa parte de arrecadação, né? Para já montar os enfeites e toda aquela estrutura de doação de brinquedos e doces para as crianças. Então, para você que ainda não ajudou o projeto A Casa de Papai Noel, entre em contato com o William, né? A gente vai deixar aqui o @ do William, para ajudar esse projeto tão importante para as crianças no Natal. O Natal tá próximo, então vamos correr aí. Não dá para esperar o dia 25, né? Dá pra esperar. Como disse uma convidada nossa, o problema é resolver agora isso aqui. Pra hoje. Preparar para o Natal, é hoje, né? O ano que vem é outro evento. Esse ano é Natal. Tem o Bloco do Doutor também. Pois é, rapaz. Bloco do Doutor. Natal, agora já vem o Carnaval, é muito rápido. Assim, passa muito rápido, né? E o Bloco do Doutor já tá oficial, vai acontecer dia 24 de janeiro. Reserva aí na sua agenda. Se você gosta de passear, dá tempo de passear, viajar com a família, ir para o litoral, ir para a serra, ir para onde for. Dia 24 de janeiro você tem que estar aqui, porque vai ter o Bloco do Doutor, que é um carnaval lá, vai ter trio elétrico, vai ter essas coisas todas lá para quem gosta. Eu acho bacana, é um evento mais família, o próprio organizador do evento tem a família dele como apoio, né? A filha tá junto, a esposa tá junto. Bem familiar. Então é bem familiar o negócio, pode ficar tranquilo com relação a isso. E é o momento de Santa Branca também despontar para ter essas festas também. Eu acho tudo válido, né? Com certeza. Acho muito bacana esse tipo de evento. E para você empresário que quer patrocinar o Bloco do Doutor, a gente vai deixar também o @ do Diego, né? Que é o idealizador desse projeto lá também. É um projeto bem legal. Além da folia, né, do carnaval, ele tem uma vertente aí que é beneficente também, Exatamente. A questão de reverter os abadás em quilos de alimento para doar para entidades e tudo mais. Isso é bem legal. Tem essa pegada também em prol da comunidade. E ele já deu entrevista para nós aqui, se mostrou um cara muito preocupado também com os destinos da cidade, com o encaminhamento das coisas que acontecem aqui. Isso é muito importante, né? Com certeza, é importantíssimo.
Mas, recados dados, é hora de se apresentar. Né? Olha, Claudemir, eu vou falar para você, viu? Eu não teimo em admitir, às vezes, quando eu sou ignorante em determinadas coisas. Você sabe, né? A ignorância, às vezes, é uma bênção, às vezes não, né? E esse nosso convidado, eu não conhecia ele. Sabia da fama dele porque... Lembra que a gente fez uma entrevista para saber quem você gostaria de ser o entrevistado do SBcast? Quem que foi o primeiro lugar? O Sarkis. A gente já entrevistou. Porque a gente já entrevistou. E quem foi o segundo colocado? Foi esse senhor que está aqui, né? E eu fiquei assim... Bem cotado. Quem será esse cara que a turma falava? E pior que vinha uns direct, né? Que a gente fala lá. Leva ele, leva ele. Que raios é esse cidadão, né, meu? Eu não conhecia quem era o cara. Aí depois eu fui pesquisar, fui lá seguir, falei, olha, a gente tem algumas coisas em comum. Ele já foi para a comunidade ribeirinha, eu morei lá em Manaus. Que cara interessante, já trabalhei com a comunidade ribeirinha. Pô, o cara é um cara interessante para conversar. Aí o padre falou dele, falou bem, não, ele é um cara bem engajado e tal. Eu falei, pô, o cara tá aqui hoje. Então hoje nós temos o prazer de receber aqui um convidado que tem dedicado a sua vida a servir. E eu acho que servir é um negócio fundamental para o ser humano. O ser humano que não vive para servir, não serve para viver. Já dizia algumas frases que a gente tem, né? Ele inspira e transforma realidades, que é o pastor Pascoal Bilitardo, fundador da ONG Mudando Vidas e do projeto Ribeirinhos, além de ser uma das vozes mais ativas quando o assunto é fé e se traduz em ação. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, meu amigo. Uma alegria poder estar aqui com vocês. E poder contribuir de alguma forma, né? Fiquei surpresa aí de ser um dos nomes tão cotados, né? É verdade. Mas que bom, né? É sinal que algum trabalho está sendo bem feito, né? Com certeza, com certeza. E é uma alegria poder estar aqui com vocês e ter esse momento de bate-papo. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Falar de Santa Branca, falar dessa cidade é muito inspirador. Então, vamos embora. Legal. É bom, né? Quando a pessoa gosta, né, daqui, é interessante isso. É um sentimento muito bonito, eu acho isso. Bom, o Claudemir, a gente esqueceu de se apresentar daquele jeito lá que a gente aprendeu, né? Exatamente, eu ia te lembrar. Dá um pulinho atrás aí, se apresenta aí, Claudemir. Tá, vou me apresentar então, para quem só nos está ouvindo, né? Hoje eu estou com um tênis preto, com um detalhe branco, uma calça jeans azul, o nosso uniforme de sempre, né? Nossa camiseta preta com o logotipo do SBcast. Eu uso barba, uso óculos também, cabelo um pouco grisalho, né? Então é isso, Alexandre. Acho que estou bem descrito. Eu sou uma versão um pouco maiorzinha que o Claudemir, mas eu estou mais ou menos na mesma linha. Estou de tênis meio marrom, um solado branco, uma calça jeans mais escura. Eu tenho uma tatuagem aqui também. Eu uso óculos, estou meio grisalho também, não uso barba e estou com a camisa do SBcast, que é preta, que tem as montanhas de Santa Branca ao fundo, uma representação das montanhas. E sou um cara mais alto que o Claudemir, um pouquinho mais alto que ele só. Mais velho também. Muito mais velho, né? Uns 10 meses a mais. E é isso, para o pessoal que não consegue... Por gentileza, Pascoal, pode falar. Descreva você aí, ou como você é para os meninos e meninas que não conseguem... Para a galera que está só nos streamings aí de áudio. Também. Exatamente. Também. Que legal. Bom, vamos lá, tô um tênis aqui marrom, uma calça preta, né? Um cara um pouco mais gordinho, né? Nessa luta contra a obesidade, né, irmão? Eu tô com uma camiseta polo, careca barbudo, né? Então, careca barbudo. Já fui cabeludo por muito tempo e inverti, né? Então deixei a barba crescer e rapei a cabeça. Ixi, Maria. Admiti a calvície logo e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Tá tudo ótimo. Bom, descrições feitas para a gente inserir as pessoas que não conseguem por algum motivo ver e imaginam daí. Vamos lá seguir. Bom, Pascoal, para começar, a gente quer saber quem era Pascoal antes do ministério e dessa jornada, desse propósito aí. Como é que foi sua infância aqui em Santa Branca e que lembranças mais te marcaram dessa época, Pascoal? Que legal. Cara, bom, sou nascido e criado, tô com 38 anos, né? Sou cidadão santabranquense. E então passei em todas as, né, tradicionais escolas, menos o Barão, não sou aluno do Barão, né? Mas passei pelo Rosa, a minha casa foi o Valdemar Salgado, né? Eu fui da turma que o Valdemar Salgado tinha o ensino fundamental ainda, né? Agora
né, ensino médio, né? É. Mas eu estudei o meu fundamental lá, né? Então, passei por lá, passei pelo Benedita, passei pelo Rosa Gomes também. E sou de uma família bem tradicional aqui. Minha família paterna, a família Bilitarda, é bem conhecida aqui. Meu avô, seu Gregório, foi ministro na Igreja Católica. Ele era da estação de tratamento de água. Então, todo mundo conhecia meu avô pela estação de tratamento de água, pelo ETA, né? E ele tinha um bar também, não tinha? Ele não. Bar, não. Quem? Porque a história do Wilson Chaves, do tratamento lá, que ele tava junto no dia que aconteceu o episódio. Seu avô tava numas histórias. O Wilson, inclusive, é um grande amigo. Assim. Admiro muito o trabalho dele, as poesias, enfim. Sim. E, então, meu avô foi uma figura muito emblemática, né? Assim, meus tios, a grande maioria são professores, né? Então, inevitavelmente também a família Bilitardo ficou conhecida pelos professores. E do lado da minha mãe, né, já é o inverso, né? Meu avô paterno era ministro da Igreja Católica, né? E o meu avô, por parte de mãe, era pai de santo. Olha só. seu Hugo Vilela, né? Famoso Hugo Vilela, Sim. que tinha uma borracharia na cidade, enfim. Seu Hugo foi muito conhecido, né? Assim, inclusive da dona Mafalda, minha avó, né? Faleceu ano passado, né? Então tem um pouco mais de um ano que ele faleceu. Inclusive eu era muito apegado com meu avô, assim, sempre fui muito apegado com ele, né? Uma história longa com ele. Enfim, então eu nasci dessa miscigenação legal de famílias, né? De realidades religiosas diferentes. Mas eu fui criado por escolha do meu pai com a minha mãe no berço católico, né? Então a minha base é católica, né? Então, e eu fui um católico até os meus 12, 13 anos, muito praticante, na época do padre Luiz Fernando aqui na cidade. O padre Luiz Fernando era um padre que, assim, arrastava muita gente. Então, ele fazia as vigílias dele e tal. Sim. Então, eu fui muito para Canção Nova, fui no padre Marcelo, nessa fase, né, da minha infância. Então, era extremamente ativo na igreja. Mas quando participei de música, né, sempre fui músico, né, sempre gostei de música. Mas quando eu cheguei ali nos meus 14 anos, né, eu acabei migrando, né, a amizade, aquela coisa, né, começa a andar com as pessoas erradas, né, e aí eu comecei a deixar de ter o hábito, as práticas religiosas minhas, né, de ir na missa e tudo mais, e comecei a andar com algumas pessoas que não convinha, comecei a ter hábitos que também não convinham, né, então eu acredito que o meu primeiro cigarro de maconha, por exemplo, eu né, fui usuário, então foi ali por volta dos 15 anos, né? E aí ali começou pelo cigarro de maconha, começa com a cerveja, né? Começa com a bebida, depois o cigarro de maconha, e aí você vai mexendo com outras coisas que não deve, né? E foi isso, cara, até os meus 18 anos, né? Sim. Mas nunca fui um cara que deu trabalho pra família também. Nunca fui aquele cara que roubou pai, roubou mãe, não, né? Meu pai desde pequeno, coitado, sempre me ensinou a trabalhar, né? Meu pai trabalhava com caminhão, então sempre acordava cedo, ia carregar caminhão com meu pai. Enfim, foi um desvaneio da vida, né? E então, assim, eu tive a oportunidade de colecionar memórias muito incríveis, né? Boas lembranças, né? Mas também eu tive a infelicidade de um pequeno percurso da minha vida aí, eu ter tomado algumas decisões erradas. Eu posso dizer que, graças a Deus, assim, Jesus me encontrou a tempo, né? Então não deu tempo de gerar sequelas piores, né? Mas, assim, em especial dos meus 16, 17, 18 anos, eu acho que foram os 3 piores anos, assim, realmente de coisas erradas, de frequentar lugares errados e tudo mais. Mas com 18 anos, eu realmente tive uma experiência muito forte, assim, com Jesus. A gente vai chegar nesse Mas foi isso, entendeu? Mas antes ainda de chegar nesse ponto, né, dos 18, 19 anos, eu me lembro, você foi aluno do Senai. Fui aluno do Senai. Eu trabalhava no Senai de Jacareí, o Pascoal era aluno lá. E eu não lembro disso. Você trabalhou lá? Eu trabalhei lá. Olha que legal. Lá. E eu me lembro muito bem do Pascoal lá, né? A dona Vera, lembra? A dona Vera, assistente social. Lembro, nossa, da Vera. Lembro sim, você falando agora, lembrei. E, Pascoal, o que essa experiência no Senai trouxe para você, né? Tanto na parte profissional, mas também na parte de Cara, eu vou te contar um segredo. Bom, ó o corte. Vamos começar. Exclusivo. Vou contar um segredo. Cara,
por que eu fui pro Senai? Eu fui estudar no Senai porque eu carregava caminhão com meu pai, carregava tijolo, cara, ali na Cerâmica Jacareí. E, cara, era traumático carregar tijolo. Eu odiava, cortava tudo as mãos, chegava com a mão cheia de sangue, assim, né? Sanguentada. E então, quando eu estava ali no segundo ano do ensino médio, eu vi a oportunidade de fazer a prova do Senai, e eram quase 3 ou 4 mil alunos tentando aquela prova. Bem concorrido, né? E eu falei, cara, eu preciso passar nisso, né? Porque eu queria fugir do trabalho. Parar de carregar tijolo. Não, Deus o livre. Então, assim, até nisso foi bom pra mim, né? Meu caminhão me ensinou. Eu falei, cara, isso eu não quero pra minha vida, né? Sim. E aí, cara, eu me dediquei, assim, de uma forma pra estudar e passei entre os 30 primeiros, né? Olha que legal. De um pouco mais de 3 mil pessoas. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, contei pro meu pai, né, eu falei, pô, pai, passei no Senai e tal, entre os 30 primeiros, porque tinha um negócio que, assim, os 30 primeiros poderiam escolher se queria estudar de manhã ou de tarde. E a turma de manhã, tinha uma turma que era mais requisitada, eu não lembro se de manhã, de tarde, enfim. E aí eu fui contar pro meu pai, né? Meu pai falou, você tá arrumando isso pra ir não trabalhar mais comigo. Imagina, pai. Falei, pai, que isso, até parece. Nunca que eu faria isso. Aí o que acontecia? Aí eu comecei a fazer Senai, aí consegui um filme menor aprendiz na Wirex, né? Aqui, quem nunca trabalhou na Wirex, né? Pois quem nunca? Meu pai trabalhou na Embrac há muito tempo. Você não trabalhou na Embrac? Não consegui. Não deu tempo. Não passou aqui. Não na seleção. E aí eu trabalhava na parte da manhã na Wirex, né? Tipo das 7 à meio-dia. Aí de tarde eu ia pro Senai, que era da 1 às 5 e pouco, né? E de noite eu ia pro Valdemar Salgado finalizar o ensino médio. Então você vê que mesmo no meio da bagunça, né, eu era um aluno estudioso, né? Tava ali estudando, me dedicando, fazendo umas coisas erradas, né? Mas tava. E, cara, o Senai foi uma experiência muito bacana para mim, porque foi a oportunidade de sair de Santa Branca, né? Então, saí de Santa Branca, abri um pouco o leque. Eu pensei que eu iria me profissionalizar na área de mecânico industrial, né? Me apaixonei pelo torno mecânico, era uma das ferramentas assim que eu mais amava trabalhar, era torneiro mecânico. E só que uma das aulas que me saltou ao coração durante o Senai era o desenho técnico, né? Então eu me apaixonei pelo desenho técnico. Então, depois quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, eu percebo que essa parte da criatividade, de criação, né? É uma parte que sempre me despertou, entendeu? Que legal. Então tá no DNA isso, né? Isso é legal. Isso é legal. Você teve aula com o Ronaldo, não? Ronaldo, exatamente. Grande Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Conheço bastante gente. Ele não sabia dessa história, mas... Tá vendo como é que é? Eu nem lembrava da dela, você falou, lembrei dela. Muito bom. Bom, passando essa fase aí, vamos falar agora que aos 19 anos, 18, 19 anos, você viveu uma experiência que foi transformadora na sua vida, né? Transformadora com Deus, que você fala. Que experiência foi essa que mudou a partir daí, ô Pascoal? Rapaz, na verdade o que acontece? Quando eu atingi essa idade, eu já tinha engravidado uma moça, né? Então eu já era pai com 19 anos. Então a minha vida estava um caos muito grande. Na verdade, com 18 anos eu já fui pai, né? Minha filha nasceu com 18. Então a vida começou a ficar um caos, porque eu não era um cara pronto para ser pai, né? Então, hoje a relação que eu tenho com a minha filha mais velha, com a Duda, ela tá com 20 anos, tá na faculdade de Direito, né? Então, hoje a relação, né, aproveitando até mandando um beijo para ela, com certeza tá assistindo, né? E a minha relação com ela é muito saudável, mas eu não tava pronto para aquilo, né? Então, até brinco com ela, falo assim, você já parou pra pensar que a tua idade agora... Eu já era pai, você já tinha... Eu já era pai, Então, ela fala, Deus o livre, né? Então, assim, por quê? Porque era um menino, era imaturo, irresponsável, né? E então, assim, me envolvi com coisas erradas, com pessoas erradas, estive em lugares errados, não fui preso, graças a Deus, né? Mas infelizmente, foi um período meio sombrio na minha vida, esse período dos meus 17, 18 anos. E aí eu tive a Duda, e aí, exatamente por ser 18 anos, eu não poderia até trabalhar aquele negócio de... Lembra que tinha aquele negócio que tinha que se alistar e tal? E aí as empresas têm receio de pegar quem tinha 18 anos, porque senão a pessoa... Não podia demitir, o cara não podia demitir, tinha uma história assim naquela época. E aí eu recebi uma proposta, inclusive, para trabalhar em Mogi, para uma tia minha, né, irmã da minha mãe, que tem uma rede de postos de gasolinas lá, né, família dela.
E, cara, eu fui para lá assim, o que foi uma tentativa de busca de emprego acabou se tornando também, inclusive, um caminho muito ruim para mim, para que eu pudesse, indo para uma cidade maior, como Mogi, pudesse conhecer drogas mais pesadas, situações mais pesadas. Então, você imagina, né? Eu estava longe da minha família, longe das pessoas que eu amava, eu, né, estava refém, com um peso na consciência muito grande de ter uma criança que eu era pai, que eu mal tinha relacionamento com a criança, né? Até pela conduta que eu carregava a minha vida, né? Não tinha recurso, né, financeiro. Então, eu me afundei nas drogas, né? Lá em Mogi das Cruzes. E aí teve um episódio, assim, que me marcou muito, porque nesse período, eu já tinha conhecido a Bruna, que é a minha atual esposa, né? E isso foi em 2005, né? 2005, exatamente, tem 20 anos. E eu conheci a Bruna e o nosso relacionamento também tava um caos, porque todo mundo falava pra Bruna, cara, o que você tá fazendo com esse cara? Nada a ver. E a Bruna, cara, ela nasceu no berço cristão, no berço evangélico, desde pequena, foi criada, enfim. Então, assim, ela ia pra igreja evangélica. Pra mim, eu tinha uma resistência absurda de ir na igreja evangélica, eu tinha vergonha, né? Porque eu ficava imaginando, cara, minha família é católica, o que a minha família vai dizer disso, né? Então, uma coisa que pra mim a conta não fechava. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica, né? Então a Bruna tentava ali me evangelizar, né, do jeito dela, né? Então ela me deu uma Bíblia e essa Bíblia ficava lá na cabeceira da cama lá, mas eu, né, morava em Mogi, mal usava ela. E aí numa das noitadas bagunçadas minhas lá em Mogi, eu me recordo que eu voltei para casa muito ruim, com a cabeça muito transtornada. Eu tinha tido um problema muito sério com a minha filha, com a mãe da minha filha, enfim. E aquele dia eu decidi cometer um suicídio na casa que eu morava, né, lá em Mogi das Cruzes. Então, tava assim, de fato um caos, né? Eu não posso entrar em todos os detalhes, né? Quero poupar algumas pessoas, né? Mas assim, tava um caos e eu falei, cara, eu não tava vendo muito mais sentido continuar vivendo na vida, né? Hoje eu sempre digo que o suicídio, ele não é um grito para a morte, ele é um grito para a vida, né? Na verdade, você quer viver, mas como você não consegue viver, você prefere morrer, né? Então, assim, eu queria viver, né? Queria poder desfrutar, mas minha vida tava um caos. Eu via meus amigos de infância. Cara, eu fiz Senai, por exemplo. Eu vi os meus amigos se formando, trabalhando, e minha vida andando para trás, né? Afundado nas drogas. Eu cometia pequenos furtos também nessa época, né? E então eu fiquei em choque, assim, com tudo que estava acontecendo. E falei, cara, eu me lembro que eu entrei na casinha, morava numa casa de um cômodo, né? Um cômodo e um banheiro. Né? Assim, tava caótico a situação, né? Tinha usado droga aquela noite inteira. E eu decidi naquela noite que eu ia me matar, dar um fim na minha vida. Então eu comecei a definir como que seria aquilo, né? Seria por enforcamento, né? Vou poupar detalhes também, né? Mas no meio de tudo isso, numa completa, talvez, crise de ansiedade, né? Com tudo isso daí, eu vi a Bíblia que a minha esposa tinha me dado na cabeceira da cama, né? E aí eu entrei numa treta com Deus, porque eu comecei a falar pra ele, falei, cara, por que você deixou minha vida chegar nesse ponto, né? E chorando muito, revoltado, e Deus, o que eu fiz de errado, né? Eu fui um garoto, tem um episódio que marcou muito minha vida, hoje eu comento isso com muita liberdade, mas assim, dos meus 8 aos meus 10 anos, eu sofri abuso sexual, né? Eu fui abusado sexualmente. Então isso gerou muitas sequelas também, muitos traumas em mim, né? Esse episódio da minha vida. Então eu me lembro que nessa madrugada, eu joguei tudo isso na mesa diante de Deus. Falei, por que comigo foi tão difícil, né? Então, assim, eu fui falando para Deus uma série de coisas, de tudo que eu estava vivendo, do caos que estava a minha vida. E aí, de repente, eu olhei aquela Bíblia na cabeceira da cama e eu fiz eu acho que é a oração que toda pessoa desesperada faz, às vezes querendo ouvir Deus, né? Eu falei, se o senhor realmente me ama, fala comigo, né? E abri a Bíblia aleatoriamente, né? Aquele negócio de abrir a Bíblia e colocar o dedo, né? E, cara, eu abri a Bíblia e caiu numa passagem que marcou a minha vida, né? Que é a história do filho pródigo, né? Cara, eu abri a Bíblia, caiu na história do filho pródigo e a história do rapaz que tava na casa do pai, aquela coisa toda, tinha tudo bem no melhor, de repente meteu o pé, foi embora e se afundou. E eu comecei a ler aquilo e eu vi a minha vida, né? Eu falei, cara, essa história é a minha história. Eu sou o cara que estava na casa dos pais, as coisas aconteciam,
de repente meti o pé, vim morar sozinho, tá dando tudo errado na minha vida. E a oração daquele cara é, cara, eu vou me levantar e vou voltar para casa do meu pai, né? E vou pedir perdão pro meu pai. Naquele momento, eu entendi que o pai não se tratava só de um pai biológico, do meu pai biológico, mas também se tratava da minha reconciliação com Deus, né? Deus estava me chamando para reconciliação. Então foi um momento assim que até hoje contar me emociona muito, né? Porque ele me tirou de um cenário de morte, entendeu? Eu não tinha mais perspectiva de vida naquele momento. E quando eu comecei a ler aquilo ali, imediatamente eu comecei a chorar, né? Assim, e falei para Deus, falei, então eu vou fazer como esse garoto fez. Eu vou voltar para casa do meu pai. Aí no mesmo, assim, já era madrugada, no mesmo dia acordei cedo, fui no trabalho e pedi conta. Falei, ó, meu tempo acabou aqui, não faz mais sentido. Não, minha tia, pelo amor de Deus, tinha planos de eu virar gerente lá no futuro e tal. Minha tia ficou muito chateada comigo na época, né? E eu falei, tia, não dá mais. Ela falou, nossa, mas eu arrumei um monte de briga pra você ficar aqui e tal. Eu falei, não, eu preciso voltar pra casa do meu pai. Era a única coisa que eu falava. Eu preciso voltar pra casa do meu pai. E, cara, isso foi uma quinta-feira. Então eu voltei, era a primeira quinta-feira do mês. Tinha feira em Salesópolis. Você lembra a primeira quinta do mês? Eu pedi conta e vim embora, cara. Vim embora. A Bruna falou, é quinta-feira de mês, vamos na feira em Salesópolis? Eu falei, vamos. E a gente foi no mesmo dia, na feira lá. E quando eu voltei, a gente teve um dia muito gostoso naquele dia. Eu tinha acabado de pedir conta. Ela falou assim, hoje tem culto lá na igreja, vamos. E ela vivia insistindo, tá? E eu falei... Ela não sabia da experiência que eu tive. Ela ficava me questionando, por que você pediu conta, tal? Ela não sabia de nada, coitada. A Bruna é uma santa. Uma mulher santa. Esses episódios da bagunça, ela não sabia de nada, né? Eu digo que Deus escondeu isso dela pra me resgatar. E aí ela falou, vamos no culto hoje? Eu falei, vamos no culto hoje. Eu falei, dessa vez eu vou, né? E aí eu fui no culto com ela, cara, e entrei na igreja e tal. Muito estranho, né, cara, entrar numa igreja evangélica pra mim, era um negócio muito diferente de tudo que eu tava acostumado. Mas tava lá, falei, fala de Deus e tal. Cara, o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo, cara. Nossa. E aí, o resto é a história, né? Assim, e aí a gente tá aqui. O resto é consequência disso tudo. E aí a gente tá aqui, cara. Ali naquele dia, assim, eu falei, cara, é isso. Ali naquele dia morreu um velho Pascoal, né? Tive uma experiência muito forte com Deus, muito forte. Assim, eu entendi que Deus estava me chamando para viver uma nova vida, né? Eu me lembro que o versículo que me marcou muito naquele dia, que eu fui perguntar, pastor, acabou o culto, eu tava muito em choque com tudo, né? Fiquei muito em choque, né? Com Deus. Eu falei, cara, Deus tá se esforçando para se mostrar para mim. E eu fui falar para o pastor, falei, pastor, mas, cara, minha vida tá assim, cara. E eu joguei tudo na mesa, falei, tem isso, tem meus traumas, isso. E ele me leu 2 Coríntios 5,17, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele falou assim, Pascoal, se você der uma oportunidade para Jesus, o seu velho homem acaba e você começa a viver uma nova vida. E, cara, diante do caos que tava, eu falei, cara, eu preciso disso, entendeu? E, de fato, vivo isso hoje. Vivo uma nova vida, transformada, remida, né? Restaurada, né? Em todos os aspectos, graças a Deus. É isso aí. Bom. Muito bom. Bacana, gostei. História muito... A história do filho pródigo é interessante, que é uma história de amor, né? Sim. Você demora, quando você consegue entender a história do filho pródigo, aí tudo muda. Eu acho que na vida de todo mundo que lê história, porque todo mundo tem seus traumas, suas tristezas, né, de se reconciliar com o seu passado, né, que pai, mãe, família, consigo mesmo. Quando a pessoa entende isso aí, é uma grande virada de chave, não precisa de passar por todo esse trauma que é pesado. E a missão que eu né? carrego hoje, Alexandre, eu tenho isso como uma missão. Então, quando eu sento com jovens, com adolescentes que estão dando cabeçada, a única coisa que o Espírito Santo me fala é, tenha paciência. Né? Então, assim... Então eu sento, às vezes ele fala, mas tá difícil. Eu falo, cara, não, fica tranquilo que pode piorar, viu? Do mesmo jeito que pode melhorar, pode piorar. Então, assim, vamos tentar melhorar, porque vai por mim, cara, dá pra viver coisa pior. Experiência própria, né? E é interessante isso, né, dessa vivência. Eu não tive isso, então eu fico meio assim, caramba, cara, que legal, pesado, né? Mas faz parte da missão, né? Algumas pessoas têm isso, né? Sim. Então, assim, hoje eu carrego muito, sabe, Alexandre, essa missão pessoal
de poder... Por isso que eu acho que eu gosto muito dessa frase que você falou, né? Quem não vive para servir não serve para viver, né? Eu carrego muito essa missão, de fato, de servir ao próximo, né? É uma coisa que está no meu DNA, né? Então, eu tenho isso por mim, né? Principalmente com a juventude, né? Eu procuro sempre ter um pouco mais de paciência, tentar entender as linguagens, tentar conversar, né? Ter mais empatia. É comum, para mim se torna comum pessoas chegarem lá. Discursos suicidas eu lido com ele quase que todos os dias, com pessoas que, né, não aguento mais, minha vida acabou, né? E tem uma frase que é emblemática lá na igreja, que todo mundo fala, que a gente fala que vai fazer até uma camiseta, que é uma frase que eu carrego muito, que é assim: um momento não define uma história, né? Um momento é só um momento, é um recorte. A nossa vida não é uma foto, a nossa vida é um filme Gigante. Né? Então tem começo, meio e fim. Então é igual aquele filme que você olha, que você fala assim, né, aquele herói tá na pior, né, você fala, e já era, acabou. Daqui a pouco o cara se ergue, se levanta e no final ele salva a mocinha, né? E a nossa vida é assim. Então, às vezes a gente resume muito pequenos recortes da nossa vida e tentando torná-los como um total, né? Então eu sempre digo isso. Então, quando eu vejo outros pascoais chegando lá na igreja, né? Eu olho para ele e eu procuro olhar com o olhar que olharam para mim, né? Com o olhar com que o Senhor olhou para mim, né? Eu falo, cara, tá precisando de ajuda, entendeu? Um dia eu precisei de ajuda. Então, eu não tenho direito de não ajudá-lo. Né? Legal. Pascoal, a fé, né, que te motiva, né? Muitas pessoas têm fé, mas ficam só na questão de acreditar e tudo mais, mas não tem uma ação em cima disso, Sim. né? O que te fez, o que te motivou a sair das quatro paredes ali da igreja e colocar a mão na massa para ajudar as pessoas? Ok. Na verdade, o que acontece, Claudemir, quando eu tive essa experiência com Cristo e fui para a igreja, naturalmente eu era um cara extremamente ativo, né? Então não demorou muito para mim começar a me envolver nas programações da igreja. Então, com menos de um ano, eu já fui convidado a ser líder de jovem da igreja local, né? Então jogaram aquele BO no meu colo e falaram: se vira. Isso aqui em Santa Branca? Aqui em Santa Branca. Eu me converti na igreja quadrangular, né? Fiquei aproximadamente por 8 anos lá, foi onde eu acabei fazendo teologia, né? Fiz 3 anos de teológico, foi ali que eu fui ordenado ao ofício pastoral também, né? E aí, naturalmente, eu sempre fui esse cara extremamente ativo, proativo, né? Então a gente começa com pequenos desafios ali com a própria juventude, vendo uma situação, um rapaz que tem problema com o pai, está passando necessidade na casa, e a gente começou a fazer pequenos movimentos como esse. Naturalmente, as coisas começaram, assim, por uma dádiva divina, né, por uma bênção de Deus, as coisas começaram a tomar forma, começaram a crescer, começaram a ganhar expressividade. Então, assim, aquilo que era o cuidado de uma pessoa se tornou um cuidado um pouco mais coletivo, de repente já começou a tomar alguma proporção. Aí no próprio Ministério Quadrangular, na época, eu fui convidado para assumir uma coordenadoria de jovens no Vale do Paraíba. Nós estávamos falando de, na época, 3.500 jovens aproximadamente, que eu fui coordenador. Então as coisas foram tomando uma proporção de uma tal forma que aquilo sempre me impulsionava a criar projetos ainda maiores, mais ousados, né? Então, isso sempre fez parte do meu DNA. Então, eu tenho registros de fotos e vídeos de ações que a gente fazia há 17 anos atrás, né? Então, com 3 anos de conversão, vamos dizer assim, né? Eu já estava ali envolvido em muito trabalho social e eu sempre gostei muito disso. Um versículo que sempre me carregou muito nesse sentido é que a fé sem obras ela é morta, né? A Bíblia também é clara dizendo que a salvação não vem das obras, né? Mas pela fé. Mas eu entendo que toda pessoa que tem uma fé legítima, entende o princípio do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é impossível de não ser cativado a servir o teu irmão, né? De promover algo para o teu irmão. É lógico, dadas as suas devidas proporções, cada um tem a sua forma de servir, né? Mas isso me cativava muito a promover algo pelo próximo, né? Então a gente começou a fazer inúmeros trabalhos nesse sentido. Em 2013,
né? Então a gente está falando um pouco mais de 12 anos atrás. Em 2013, devido à minha visibilidade, na época era tudo novo. Então, assim, Instagram estava começando, né? Assim, pelo menos pra gente aqui, né? Não tinha o Facebook, já era bem consolidado. O YouTube também, né? Tava ali dando já os seus primeiros passos. O que eu fiz? Devido dada a influência que eu tinha entre a juventude, eu falei, cara, eu quero usar dessa influência para promover o bem local. Então eu criei um projeto na época chamado Projeto Mudando o Mundo, né? Que consistia numa frase que dizia: pequenas atitudes, elas podem mudar o mundo. Então, no que resumia aquilo? Eu convidava as pessoas que me seguiam nas redes sociais a promover pequenas atitudes de transformação na sua cidade, na sua igreja local, no teu bairro, na sua rua. Então, todo mês eu lançava um desafio. Então, por exemplo, esse mês, a gente tem até as fotos, né? Foi muito bacana nessa época. Esse mês você vai até uma comunidade um pouco mais... Você vai adotar uma criança, você vai até uma comunidade, vai identificar alguém que você sabe, vai pegar essa criança, vai levar num shopping, vai levar ela para tomar um sorvete, vai comprar uma roupa para ela. E a gente começou a criar essas pequenas mobilizações que as pessoas poderiam fazer dentro da sua realidade local, né? Então, você vai dar um presente no Natal para uma criança desconhecida. Você não pode dar para 10, você dá para uma, né? Então, assim, promover o bem para o próximo, né? Então, se consistia nisso, o projeto Mudando o Mundo. Quando foi em 2014, eu já morava em Jacareí, tinha um apartamento lá, enfim, eu tentei fugir de Santa Branca, né? Eu acordo, eu não sei se isso foi um sonho, se foi uma visão, eu realmente até hoje não sei definir isso. Eu tô que nem o apóstolo Paulo, não sei se no corpo, se fora do corpo, né? Mas eu sei que eu tive uma experiência muito forte. Eu via uma mulher pedindo ajuda para mim, né? Pedindo socorro, e essa mulher pedia, pelo amor de Deus, a minha ajuda, e eu tentava procurar ela e não conseguia, porque eu estava dentro de um barco e eu vi um mar, assim, de águas, né? E eu via que ela estava num lugar muito longe, numa terra muito longe, e aquela mulher pedia ajuda, né? E quando eu acordei, me veio um nome na minha cabeça, né? Que foi Amazonas, né? E aí eu falei, cara, Amazonas, cara. Eu falei, não sei, eu acho que eu preciso ir para o Amazonas, né? E foi desse sonho, inclusive, que a gente, né? A gente tinha já o projeto Mudando o Mundo, que era só um projeto, ele era, eu chamava ele de interdenominacional, ou seja, ele não era ligado a nenhuma igreja, ele era um projeto de pessoas que se reuniam, nós tínhamos umas 300 pessoas envolvidas a nível Brasil, né, que encabeçavam a movimentação desse projeto, e aí a gente promovia essas ações sociais. E nessa mesma época eu postei nas redes sociais, falei, cara, eu vou para o Amazonas fazer missão, eu preciso ir para lá. E nesse contexto nasceu o Projeto Ribeirinhos, né, que é um dos principais projetos que eu carrego por muito tempo, né, que me marcou muito nesse aspecto social, vamos dizer assim, né, mas obviamente além de outros projetos que a gente também executa, né. Muito bom. E esse projeto dos ribeirinhos aí, eu conheço um pouco da realidade lá, que eu fiquei 10 anos morando no Amazonas, em Manaus, né? Mas eu cuidei no serviço público de algumas ações do governo federal para as comunidades tradicionais que a gente fala, né? E então conheço um pouquinho lá e eu me entusiasmo muito quando eu vejo isso, porque já faz alguns anos que eu saí de lá, mas eu tenho muita gente querida e eu queria saber um pouco mais disso aí. Quais foram as experiências marcantes que você teve por lá? Porque, para quem não conhece, o pessoal daqui que a gente costumava brincar quando morava lá, o Sul Maravilha, quem mora no Sul Maravilha não tem muito a ideia do que é a realidade das comunidades tradicionais lá, né? Eu lembro uma vez, eu tive um embate muito sério com um parente meu, não posso dizer, senão vamos falar. Ele falou assim, mas esse povo aí é preguiçoso, porque imagina, por que não vai fazer um curso no Senai? Eu falei, tá, ele vai fazer, o cara vai fazer mecatrônica. Ele vai fazer o que na comunidade dele com mecatrônica? O cara, né? Mas que seja, a conversa é bem mais ampla. Mas que experiências marcantes que você teve lá? Ou Alexandre, não? O que você pode contar para nós? Eu vou dizer para você o seguinte, se eu for contar todas, a gente teria que marcar um podcast só para isso. Eu sei disso. Assim, o projeto Ribeirinho foi um projeto assim que a minha definição é um soco no estômago. Foi um projeto que assim chacoalhou a minha vida de uma forma,
Absurda. Tanto é que até o entendimento do ofício pastoral que eu tenho hoje na cidade de Santa Branca nasceu lá, através de um ribeirinho que falou para mim isso. Ele falou que eu voltaria para minha cidade, né? Eu tive muitas experiências, mas ele falou assim, olha, um dia o senhor vai voltar para cá, mas você não vai vir mais com seus amigos, porque o projeto Ribeirinho nasceu com os meus amigos. Sim. Né? Ele falou, você vai vir com as suas ovelhas. O cara falou Olha assim, que legal. Marquinhos. E, de fato, o projeto Ribeirinho hoje acontece assim, né? Mas, cara, muitas experiências, muitas marcantes, né? Muitos cortes. Mas, cara, assim, uma que marcou muito, por exemplo, foi a primeira viagem. A primeira viagem foi aqui, uma das mais marcantes, porque tudo é novidade. Depois de 10 anos, você se acostuma com muita coisa, né? Mas a primeira foi muito marcante. E quando a gente, com muita dificuldade, não tinha muito apoio, o projeto não tinha credibilidade, então você vai para o Amazonas, né? Mas assim, ganhei as passagens, ganhei recurso, levei cesta básica, né? A gente compra lá a cesta básica, né? Pegava dinheiro aqui e comprava lá. E quando a gente chegou, a gente demorou muito, eu lembro que eu fiz uma escala em Manaus, porque na verdade eu embarco em Santarém, no Pará. Então levou 12 horas para mim chegar até Santarém. Com escala, com tudo. Porque é longe, o Brasil é um continente, né? O Brasil é um continente. Tive em Manaus agora, tem menos de um mês. Cara, é cansativo você fazer uma viagem dessa, né? E aí, quando a gente chegou lá, a gente entrou no barco, conhecemos a equipe. E aí a gente pegou mais 12 horas de barco para chegar na primeira comunidade. Então foram 24 horas de viagens, né? Então quando a gente chegou na primeira comunidade, era uma pirambeira, assim, um barranco. Né? Tava no meio do rio Amazonas, numa vertente, numa afluente, no rio Tapará, o rio que a gente estava, e o rio Tapajós. E aí, quando a gente chegou naquela afluente, daquele rio, a gente chegou numa comunidade, eles falaram, aqui tem uma comunidade. Eu olhei, só vi mato, eu não vi nada. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, a gente vai descer aqui, tem uma trilha. Eu falei, meu Deus. Né? Abri o Google Maps, eu tava no meio daquela parte, né, verde do Brasil, né? Falei, se der um problema, eu não sei como é que eu volto para casa daqui, né? E aí a gente subiu uma trilha, caminhamos alguns quilômetros ali dentro daquela trilha, quando de repente a gente chegou num clarão que tinha de fato uma comunidade com umas 20 famílias ali aproximadamente, e era bonito porque era um terreiro no meio e as casinhas ao redor, né? E muito bacana, fogãozinho a lenha, aquela coisa toda, né? E a gente foi andando em direção, eu tava com a minha Bíblia na mão, né? Primeira comunidade, primeira abordagem, expectativa, como é que ia ser. E de repente, rapaz, uma das casas que tava com o fogão a lenha aceso, tava soltando uma chaminézinha, ponta uma mulher da janela, né? Uma mulher aparece na janela e ela fica olhando, a gente se aproximando. Não é comum você receber visita no meio do Amazonas, né? Então ela ficou olhando tal, e de repente essa mulher saiu da casa e começou a correr na nossa direção, né? Começou a correr na nossa direção. Eu achei um tanto estranha a atitude daquela mulher, né? Se eu não me engano, o nome dela era a Dona Maria. E ela veio correndo na nossa direção tal, e quando ela chegou assim a uns 7, 8 metros de distância, que a gente já estava quase entrando ali no terreiro, ali na comunidade, ela caiu de joelho no chão, levantou as mãos, começou a chorar e começou a agradecer a Deus. E eu não entendendo nada, né? E eu fui até ela, falei, tudo bem? Ela falou, o senhor é pastor, né? Eu falei, eu sou. Ela falou assim, eu tenho orado tanto para Deus mandar um homem de Deus aqui. Cara, a hora que eu ouvi a voz dela, cara, era a voz que eu tinha ouvido naquela madrugada, naquela visão, sabe? Aí você entendeu. Cara do céu, cara, aquilo ali pra mim foi um negócio assim, de louco, cara. Eu falei, Deus ouviu a oração dessa mulher no meio do Amazonas e me fez parar aqui. Não, foi um negócio assim, extraordinário, extraordinário. E ela chorando, ela falou assim, eu tenho orado tanto pra Deus mandar um servo dele aqui, né? E eu falei assim, minha senhora, Deus podia mandar alguém de mais de perto, né? Falei, você ainda foi dar um desconto ainda. Eu fico imaginando, né? Tipo, Deus ouvindo a oração num canto do Brasil, falando, deixa eu pegar um outro cara aleatório aqui no outro. Tá Santa Branca. Santa Branca, deixa eu... É isso, cara, tem explicação, né? E ali, cara, aquela mulher virou, né? Ela virou a nossa anfitriã durante a viagem, né? Ela começou a acompanhar a gente nas comunidades ribeirinhas e tal. E a gente acabou fazendo um vínculo muito forte com ela. Hoje ela lidera um trabalho de oração naquela comunidade lá, né?
O pastor Marcos, que é o pastor que sempre me acompanha, né? Ele é pastor dela, né? E ela lidera esse trabalho. Então essa primeira de largada foi muito marcante, né? E isso me fez entender o poder da oração, né? Às vezes as pessoas acham assim, será que Deus ouve? Cara, a mulher tava no meio do nada, cara. E assim, eu ouvi a voz dela. Foi um negócio assim surreal. Era a voz dela. Quando eu ouvi a voz e o rio pedindo ajuda, pedindo socorro, era aquilo. E assim, tinha uma necessidade específica. A gente levou alimento, levou alguma coisa, mas assim, era uma filha que precisava ouvir uma palavra de um pai. Entendeu? Era isso. Então isso foi muito marcante. Depois disso, a gente chegou numa comunidade chamada Itapurumacá. Tudo na mesma primeira viagem. Isso em 2014. Né? Então, assim, e lá em Itapurumacá, eu conheci um menino chamado Mateus. E eu tenho fotos com ele. E o Mateus, ele era uma criança muito tímida. E ele foi abandonado pela mãe. Na verdade, assim, é muito comum o abuso sexual entre os ribeirinhos. Isso é muito comum, né? Então é muito comum, assim, os gringos, eles chamam, né? Eles falam os gringos, né? Cruzeiros que vêm de fora, né? Chegam lá e existe uma exploração, um turismo sexual muito forte entre as comunidades ribeirinhas. E aí é muito comum, assim, por exemplo, a gente quando chega na comunidade, até hoje é assim, quando você chega numa comunidade, as meninas se produzem demais, elas ficam extremamente bem produzidas, na expectativa de talvez encontrar ali levar embora. um homem levar embora ela. Isso é muito comum, né? Então, assim... Isso é verdade. Não, isso é muito comum. E a gente chegou nessa comunidade, o que acontece? O rapaz, um gringo, né, que eles chamam, engravidou a moça, né? E ela teve filho com o rapaz, que teve esse Mateus, e ele foi embora e depois ela resolveu ir atrás do cara e largou o filho, né? Então ficou pro seu Manuel cuidar, que era o avô da criança, né? Então a criança não tinha um pai, não tinha uma mãe, era criado pelo avô e pela avó, e era uma criança extremamente traumatizada, assim, tímida, assim, extremamente comum também, de interior, né? E eu me lembro que a gente chegou na comunidade e a gente começou... Eu me apaixonei pelo seu Manuel, né? Deus já recolheu ele, eu tive a oportunidade de estar com ele antes dele falecer, há 3 anos atrás. Mas o seu Manuel virou um grande amigo também, né? Um homem, assim, apaixonado por Jesus. E o seu Manuel ficou tão impactado com a gente que ele queria que a gente ficasse ali na casa dele, na comunidade. E a gente precisa ir para as outras comunidades, né? A gente precisa visitar. Ele falou, então fica só hoje. Ele falou, quero preparar uma janta para vocês e tal. E cara, janta do ribeirinho não é a janta aqui que a gente está acostumado a comer, né? A gente estava num barco bem estruturado, com alimento, com comida, com tudo, mas ele fazia questão de nos honrar. Então ele preparou lá uma boa, né, peixada, né? Caldeirada. Uma caldeirada com peixe, com capivara, com jacaré, tinha de tudo lá na caldeirada dele lá. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Tudo. E aí ele tentando agradar a gente, e a comida é forte, né? E aí, para bater a comida, o que eu fiz? Eu catei 2 Coca-Cola que tinha no barco e desci para dentro da comunidade, geladinha, tirei do freezer, né? E quando eu cheguei, o Mateus perguntou pro vô, o que é aquilo ali, né? Ele nunca tinha tomado uma Coca, o Mateus. E ali já comecei a ficar em crise, né? Eu falei, cara, como é que pode um moleque de 7 anos não saber o que é uma Coca-Cola, né? E eu falei, não, você vai tomar Coca-Cola, filho, você vai se entupir de Coca-Cola hoje, né? Os caras não tinham geladeira, não sabiam que era uma água gelada, né? E aí a gente pegou, eu me lembro que ele vinha com a canequinha dele, e aí eu coloquei a Coca-Cola pro Mateus, e ele foi, tomou e saiu. E ele tinha muita vergonha, então ele não tomava na nossa frente. A gente enchia a canequinha dele, ele saía atrás, as casas lá, e tudo em palafita, né? Tudo acima do nível do rio, porque nas cheias do rio, a água entra para debaixo da casa. Então o menino se escondia atrás da casa e eu via por debaixo da casa, pelas palafitas, eu via que ele estava com os pezinhos atrás da casa. E ele tomava a coca e voltava com a canequinha vazia. Mas ele fez isso umas 5 vezes sequenciais. E aí um amigo meu que estava junto virou para ele e falou assim, Mateus, você está tomando muita Coca-Cola, e se você continuar tomando muita Coca-Cola, você vai fazer xixi na cama, brincou com ele, né? E aí todo mundo deu risada e tal, e ele ficou muito envergonhado, né? Muito tímido, né? Ficou vermelhinho e tal. E aí ele ficou ali com a canequinha lá, e aí o Fernando foi e colocou mais um pouco de coca para ele. E aí quando ele foi sair, ele parou no meio do caminho, e ele voltou e falou, tio, e como o menino não fala nada, a hora que ele chamou, todo mundo parou para ver o que ele ia falar, né? Ele falou, tio, a gente parou para olhar. E fala, Mateus. Ele falou, eu posso tomar Coca-Cola, porque eu não tenho cama para fazer xixi. Cara do céu.
Ali acabou o rolê, né? Ali eu olhei pros caras, falei, meu Deus. Conta outra, que essa não foi legal. Não foi. Não, ali acabou. Brinca de outro né? jeito. Não, ali foi trágico pra gente, né? Então, quando eu voltei dessa viagem, eu fiquei, sei lá, uns 30 dias de crise em casa. Eu abri o chuveiro, saía água quente, eu chorava. Eu acendia a luz do quarto, né? O interruptor, eu chorava. Tudo eu chorava. Eu falei, cara, o mundo tá do avesso, cara. Não tá certo isso, né? E dentro desse contexto eu assumi essa responsabilidade de pelo menos uma vez por ano estar lá, né? Hoje, graças a Deus, o trabalho é bem consolidado lá, né? O pastor Marcos é um cara fantástico, né? Ele que deve a honra, né? Coitado, eu não sou ninguém perto do Marquinho, eu só sou um cara que de vez em quando vai lá ajudar o que ele tá fazendo. Mas esse reforço é importantíssimo para ele, né? Ele sempre... Se não tem esse reforço lá, o cara... Então, por exemplo, a última vez foi mais de 1 tonelada de alimento que eu levei. Né? Então, isso aí é coisa pra caramba. A gente levou, sei lá, cara, quase 30 mil reais em recurso para ajudar os caras. Né? Então a gente passou a fazer trabalho com as mulheres de autoestima, por exemplo, porque as mulheres têm um problema de abandono muito sério. Então a gente tinha um trabalho de autoestima feminina com as mulheres. Então a gente passou a levar mulheres na nossa viagem, passei a levar dentista, então passei a fazer tratamento de extração e cárie. Né? E eu cheguei a arrancar um dente na minha última viagem agora. Né? A dentista que estava com a gente, né, ela tem limitação de recurso, obviamente. Você não está num consultório. Nosso consultório é o barco, né? Então, você não tem todas as ferramentas que uma pessoa que tem um consultório tem. E ela foi tentar, e é só extração. A maioria dos casos é extração. E, de repente, cara, ela teve um problema no pulso que ela não conseguia mais. Ela falou, cara, não tem força, cara. E ela ficou mal. Falou, não consigo tirar esse dente, estava no meio do processo, o dente tinha quebrado um pedaço, era um dente do fundo, acho que era um siso, não sei. E anestesiado, tudo? Anestesiada, ela falou, não consigo. Pascal, é você. Ela falou assim, toma. Pastor, ela encaixou o alicate, é um alicate diferente lá, ela encaixou, ela falou, você vai precisar tirar. Eu falei, eu? Ela falou, você. Eu falei, mas cara, eu nunca fiz isso. Ela falou, meu, se vira. Ela falou, imagina que é um prego numa madeira. Que tá pregado, você vai catar com o alicate, vai puxar e vai arrancar ele fora. Eu falei, é desse jeito? Ela falou, é desse jeito. Eu falei, então bora então. Física aplicada. Eu falei, pô, vocês entrevistaram aqui o Rodolfo, né? Rodolfo é um irmão, um amigão meu, né? Fala pra ele que eu vou levar ele pra lá. Ele é uma boa pessoa pra isso. Né? E aí eu com o Rodolfo a gente é amigo há muitos anos, a gente tocava na noite junto, né? Nessa minha época meio atrapalhada, algumas noites ele tocava e eu ia lá infernizar a vida dele. Né? E eu falei pro Rodolfo, Rodolfo, cara, eu tive que nem arrancar um prego de uma madeira, arranquei o dente lá, costuramos lá e a menina tá bem, até onde eu sei, tá tudo certo. Rodolfo, olha aí, ó, você vai ter que ir pro Amazonas com o Pascoal, hein? Consertar o que o Pascoal... Consertar lá. Eu ia falar isso aí, você vai ter muito trabalho, porque o Pascoal andou... E ele não contou aqui, mas provavelmente vai contar em off pra nós, que ele começou a tirar dente até de quem não precisava. Até quem não precisava, Vem você, eu tô achando feio o seu dente. Você que tá assistindo esse podcast, você precisar de uma extração, anote o meu contato. Anota o arroba dele aí, coloca. Extração de dentes. Muito bom. Mas o Pascoal, além desse projeto, né, de Ribeirinhos, que é um projeto maravilhoso, né? Você também teve uma experiência em Brumadinho, né? Na ocasião de rompimento da barragem. Toda sarna que aparece, eu me encosto nela pra me coçar. Como foi esse momento? Cara, só pra você ter uma ideia, a minha esposa não deixou. Eu tava querendo ir essa semana lá pra Rio Bonito, pro Paraná. Eu falei pra ela, amor, eu preciso ir pra lá. Não, a minha filha começou a chorar, a minha filha já começou a chorar. Não, papai, não vai. Eu falei, é assim, é uma coisa minha, cara. Eu não consigo olhar para... tem uma confusão, você quer ir. Eu não consigo olhar para cenários como esse e me ficar parado, inquieto, só observando, assistindo. É uma coisa minha, cara. Eu acho que é uma coisa que Deus plantou em mim. Né? Depois eu vou conversar com ele sobre isso, né? Mas... Então, assim, Brumadinho, cara, eu me recordo que a gente estava para inaugurar a nossa igreja de Jacareí, né? O Ministério Mudando o Mundo. E o ano foi 2019, se eu não me engano. Né? Acho que foi, né? 2019, né? E eu me recordo que a gente estava para inaugurar a igreja de Jacareí. E, de repente, estourou a barragem. Eu tenho uns caras que compram minhas ideias também, viu? Eu não tô nessa sozinho, né? E eu tenho um rapaz na nossa igreja, o Dimas, que ele é militar, ele é da Operação Especial da Polícia, e eu tava
inclusive já trabalhava já na área de comunicação e publicidade, e o meu escritório era dentro da igreja, né? Eu não tinha assim uma limitação de recurso, né? Então eu aproveitava para ser pastor e publicitário ao mesmo tempo. Trabalhava sozinho. E aí o Dimas chegou lá e falou assim: cara, você viu o que aconteceu lá em Brumadinho? Eu falei: vi, cara. E eu inquieto. Ele falou para mim assim: eu tô de folga nos próximos dias, eu tô querendo ir pra lá. Eu falei: rapaz, não mexe. Era o que eu precisava ouvir, né? Eu falei assim: é sério, cara? Ele falou: sério, cara, eu tô querendo ir e tal. E ele, militar, eu falei: pô, tô com um cara que já trabalhou no corpo de bombeiro, só trabalha em operação especial. Eu falei: ah, meu irmão. Eu falei: não brinca não. Ele falou assim: se você topar, eu topo. Eu falei: meu irmão, você tá mexendo com coisa séria. Ele falou: não, se você topar, eu topo. Eu falei: então, hoje à noite nós estamos saindo. E, cara, fui pra rede social, sempre foi assim. Fui pra rede social, galera, tô indo pra Brumadinho. Um me mandou uma mensagem: tô pagando teu combustível. O outro me mandou não sei o quê, ó, tô mandando recurso, tô mandando não sei o quê. Cara, quando chegou 10 horas da noite, tudo pago. Tudo pronto. Dia, tudo pronto. Entrei no carro, eu e o Dimas, e, cara, batemos daqui lá. Chegamos lá. Mas, são experiências, Claudemir, né? Que são extremamente marcantes, cara. Que quando eu chego em Brumadinho, por exemplo, a Vale, que era a empresa, né, responsável por tudo aquilo, ela tinha fechado todos os hotéis e pousadas a serviço da Vale. Então não tinha hospedagem para ninguém de fora na cidade, ninguém de fora. Então eu estava pronto para dormir no carro. Falei: eu vou dormir no carro, porque eu não estava achando hospedagem. Achei um restaurante que tinha uma pensão, né? Parei no restaurante, falei: eu vi escrito pensão ali. Ela falou: cara, a gente tem uns quartinhos aqui. Eu falei: tem algum disponível? Ela falou: tem um. Entrei lá no fundo lá e tinha um quartinho com 2 camas. Eu falei: é tudo que eu preciso. Era só, é bem simplesinho. E aí ela falou assim: mas você veio da onde? Eu falei: eu vim de São Paulo, vim servir como voluntário aqui. Ela falou assim: nossa, ela falou: eu tenho um primo que montou uma base voluntária aqui. Eu falei: olha como que Deus faz, cara. Eu falei assim: então fala pra ele que já chegou 2 voluntários pra ajudar ele. Cara, ela ligou, foi o tempo de eu deixar a mala, né, no quarto, organizar as coisas assim. Falei com o cara falou: mandou a localização pra mim, e eu cheguei lá, tinha uma molecada, cara, carregando água, carregando comida, cesta básica, material de construção. Os caras, o que acontece? A Vale mandou a gente embora quando a gente chegou na cidade, né? A gente chegou na cidade, tinha uma escola que estava recebendo os voluntários e recebendo os mantimentos que o Brasil inteiro doou para Brumadinho. Foi um negócio maior, acho que a maior movimentação social da história, entendeu? Foi absurdo. A quadra da escola tinha toneladas e toneladas de doações de mantimento. E aí a moça que me abordou falou o seguinte: ela falou: nós não estamos precisando mais de voluntários, né? E ela falou assim: e vocês vieram ser voluntário no quê? E aí ficou ruim, né? Porque eu falei: pô, vou falar que eu sou pastor, cara, não vai dar certo. Aí o Beto falou: eu sou militar, sou bombeiro, que ele já tinha trabalhado como bombeiro. Eu falei: eu sou jornalista, né? Porque eu sou formado em jornalismo também, né? Eu falei: eu sou jornalista. Aí ela falou assim: tá, então eu vou anotar o nome de vocês, se a gente precisar a gente entra em contato. Olha, já entendi tudo, né? Você falou pra ela. E aí eu falei: tá bom. Aí fui para essa pousada, tal, aí fui para esse ponto de apoio clandestino que foi criado na cidade pelos moradores da cidade. Gabriel Parras foi o cara que me recebeu. Quem é Gabriel Parras hoje? O prefeito de Brumadinho. Foi o cara que foi voluntário que criou ele tinha um ponto comercial na cidade. Ele abriu aquele ponto e começou a receber doação, né? Fui pra lá, ele falou: cara, entra no teu carro. Botei meu carro. Quando eu me vi, cara, eu tava no meio do olho do furacão, no Córrego do Feijão e no Parque da Cachoeira, que foram os 2 bairros mais afetados. Destruídos. Cara, eu cheguei numa região que, assim, ele falou assim: você tá vendo tudo isso aqui? Tinha um mar de lama. Ele falou: aqui é um vale de uns 15 metros de profundidade. Lotou tudo. Ele falou: tudo isso aqui que tu tá vendo, isso aqui era um vale pra baixo aqui, ó. Tá tudo cheio de... Ele falou: lá embaixo tinha casa, tinha fazenda, tinha gado, tudo, entendeu? E eu tenho filmagens dos helicópteros procurando corpos, sabe? Foi um negócio de louco. Eu cheguei no meio do olho do furacão. E, cara, eu tive uma experiência igual a da Dona Maria no Ribeirinho, eu tive em Brumadinho, né? E aí a gente tá lá, cheguei numa casa que metade da casa foi levada pela lama e a outra metade ficou intacta. A gente foi lá levar material de construção, Dona Fátima. E a gente já lá, chegamos lá e aí os meninos que estavam no carro, os voluntários que estavam ali, tudo maconheiro, todos, fumando maconha. Um pastor e um policial dentro do carro, os meninos sabiam. Nossa. Né? E a gente quieto, né? E os moleques fumando baseado
bora, vamos lá, vamos servir. E a gente servindo com a molecada na bagunça ali, né? Os caras bagunçando. E aí a gente chegou nessa casa da Dona Fátima e a casa dela, metade foi arrastada e a gente começou a levar material de construção para ela. E ela chorando, tal, ainda traumatizada com o episódio. O marido dela, o marido do filho dela foi arrastado pela lama e estava desaparecido, né? E ela estava cuidando do neto, tá um caos o cenário, né? E aí eu tenho filmagem disso, cara. Assim, e aí a gente tá lá levando material de construção, tal, eu fui para carregar cimento. Eu fui lá para isso. Foi fazer o que você não queria fazer quando era criança, que você saiu. Eu aprendi, né? Você vê como Obrigado, Deus faz pai. essas coisas, viu? Valeu. Tá vendo como... É isso. É preparação. Cara, eu fui lá você pra sabia isso. como é que era. É. Se você fosse apenas um É pastor isso. criado em apartamento, Coitado, esquece. você não sabia nem como é que Nada. pegava o negócio. Carregando cimento, carregamos... Não é verdade? Lógico, carregando bloco. E aí, de repente, cara, o Beto deu uma bobeira, né? O Dimas, né? Eu tava voltando pro carro, né? A caminhonete pra pegar mais alguma coisa. E o Dimas de dentro da casa falou assim, ô pastor, pega não sei o que, não sei o que. Nossa. Já entregou. Aí os caras, pastor, né? Porque, tipo, tá todo mundo fumando maconha aqui. Aí você já falou, o policial tal. Eu falei, senhor... Tenente o tal. cabo. Cabo Dimas. Cabo Dimas, não, dessa, cara. Aí os meninos correndo. Ele falou e ele, vixe, né? E aí, cara, a Dona Fátima virou e falou assim, pastor... Isso Dona Fátima, fazer o quê? Então, Dona Fátima, deixa eu contar um negócio pra você. São os erros que a gente comete na vida Só da alguns gente. tropeços, né? Eu falei assim, eu sou pastor e tal. Ela começou a chorar, cara, e eu tenho registro disso. Ela chorando. Ela falou assim, quando tudo aconteceu, eu falei pra Deus mandar um homem de Deus aqui. Mesma coisa, cara, mesma experiência que eu vivi em Santarém, lá na comunidade ribeirinha. Eu ouvi a mesma oração dela e eu falei assim, Jesus, de novo, o Senhor me arrancando lá de Santa Branca, me botando aqui no meio dessa lama por causa da oração dessa mulher. Cara, eu entendi que eu tava ali por causa dela. Foi assim, claro pra mim. Então orei por ela, orei pela casa, orei pela filha. Infelizmente o filho, né, o genro dela, realmente morreu, foi encontrado o corpo depois. Mas assim, são experiências que marcaram, né? E ali Brumadinho foi de fato assim... uma experiência muito forte. E agora Rio Bonito, Rio Bonito, né, o nome da cidade do Paraná, né, e eu tava assim, coçando, minha esposa não deixou. Tá certo ela, porque tem muita gente ajudando lá, e lá foi um negócio bem específico, que tem muita coisa lá que foi movimentada, tem risco de desastre mesmo lá. Eu sei porque tem uns amigos meus que são do engenheiros e arquitetos, né, do IBAP lá, e foi feita uma força-tarefa para mapear as casas e fazer a inspeção predial, tudo. É um negócio bacana que fizeram lá. Mas, cara, essa experiência de todo Brumadinho, mundo precisa, né? Essa experiência de Brumadinho, por exemplo, chegou uma hora que depois que a gente serviu voluntário, eu falei, cara, eu tinha levado violão, eu falei, o que a gente faz? Falei, vamos voltar lá no bairro, porque eu não queria ficar no quarto. Depois que a gente levou as doações, sentido, né? A galera, cada um foi pra sua casa e era tipo 3 horas da tarde ainda. Eu falei, não vou ficar no quarto. Eu não vim pra turistar. Eu catei o violão, catei meu carro e voltei lá. Eu descobri os atalhos, porque os caminhos estavam todos fechados, oficiais. Eu fui pelos atalhos. Porque não podia acessar, estava tudo fechado pela Vale, a Vale Inter, tudo. E aí, quando eu cheguei no Parque da Cachoeira, tinha uma capela. Foi muito louco isso, cara. É uma experiência muito. Eu amo o reino de Deus e como o reino se move. Eu sou um cara assim. Eu sou um cara do reino. Então, eu não me prendo à placa de igreja, eu não me prendo, inclusive, a essas questões de católico, evangélico. Cara, você ama Jesus, irmão? Ama? Então vamos caminhar junto. Vamos junto, né? Eu literalmente sou assim, entendeu? Assim, eu sou muito mais um construtor de pontes do que um construtor de muros. Né? Então, o que a gente pode fazer pra gente se unir? E, cara, eu cheguei lá, tinha uma capela católica no bairro, né? E eu tava com o violão e eu vi uma molecada, mano. Uma molecada lá e tal. E aí eu peguei tocando violão, e eu tava com o meu violão, e aí eu peguei e falei pra eles assim, pô, vou tocar com vocês. E eu, molecado dentro da igreja, da capela católica, né? E eu falei, vou tocar Padre Marcelo Rossi, né, meu? Vou falar a linguagem dos caras, né? Você tem anjos voando nesse lugar. E os caras tudo olhando pra minha cara, tipo assim, mano,
esse cara aí tá cantando umas músicas diferentes e tal. Daí eu falei, será que esse cara não conhece? Daí eu fui, Fábio de Mello, né? Noites Traçoeiras, né? Eu falei, eu vou com as que eu conheço, né? Vamos no basicão. Daqui vier. Noite das... E aí os caras começaram a cantar comigo e tal. Daí eles falaram, deixa a gente cantar. E eles começaram a cantar as músicas do Fernandinho, umas músicas, né? Gospel, né? Da comunidade evangélica, né? Aí você foi entendendo, falou, opa, peraí, deixa... Aí eu falei assim, nossa, que legal, né? Eu tô cantando as músicas católicas e os caras estão cantando as músicas evangélicas, né? Colocando esse rótulo, mas é música cristã, né? E daqui a pouco eu falei assim, e vocês são aqui da capela? Eles falaram, não, nós somos evangélicos. Os caras estavam na mesma missão que a minha, entendeu? Tava só abrigado, E os caras falaram assim, mano, a gente viu você tocando, a gente entrou na tua, mano. A gente falou, o cara é católico. O cara... Vamos prestigiar o cara aí, né? Pra não criar polêmica, vamos Cara, esse cara era missionário da Jocum. A Jocum é uma das maiores ordens missionárias de jovens do mundo, né? De base missionária, né? Os caras eram jocumeiro, que eles falam, né? E eles estavam ali em missão, e aí a gente acabou se envolvendo com os caras e fomos pras ruas. Aí encontramos um grupo de freiras, né? Das irmãs, acho que carmelita, se não me engano. E, cara, a gente começou a tocar violão pra elas. E elas estavam ali a serviço, voluntariado também. E de repente, cara, elas começaram a chorar, cara, no meio da... Cara, mas no meio da lama, você tem noção do que é isso? E elas começaram a chorar tal, e aí eu larguei o violão, eu comecei a tocar aquela música Ele não desiste de você, tem uma música assim, né? E elas começaram a chorar, e eu fui lá, abracei a irmã, cara, comecei a orar por ela. Foi um negócio de louco, assim, foi muito doido, cara, muito Só doido. quem vive isso, pra saber. Eu gosto de contar história. Mas é bom, isso é bom. Essa experiência, a gente gosta de ouvir, tanto que a gente criou um podcast para ouvir histórias, né? Muito bom. Bom, e eu acho que qual foi a maior lição que essas missões te trouxeram? Acho que é chovendo molhado isso aí, né? Mas como homem, como pastor, como pai de família, como ser humano, faz um resuminho disso aí. O que essas missões todas trouxeram? Cara, uma coisa que eu ensino... Pascoal não é mais o cara que, assim... tem um lance da transformação, né? Sim. O Pascoal que foi para Brumadinho não é o Pascoal que voltou de Brumadinho. Não, não é. Eu digo que nós somos o resultado dos nossos encontros, né? Então, à medida que a gente vai colecionando algumas experiências na vida, sejam boas ou sejam ruins, elas vão nos moldando, né? Então, nós somos aquilo que nós vivemos, nos alimentamos, com quem nos relacionamos, né? Eu gosto do conceito filosófico que nós carregamos uma partícula de cada pessoa com quem a gente se relaciona. Então, à medida que eu me relaciono com vocês e passo a conviver com vocês, eu passo a ter características que eram de vocês em mim e vocês, né? E vice-versa. Eu não sou o mesmo cara de um ano atrás, entendeu? Eu acho que a gente está em constante aprendizado, amadurecimento, né? Então, eu aprendi muita coisa. Tem 10 anos que eu pastoreio, né? Então, a nossa igreja ela é conhecida pelo acolhimento. Nós temos um acolhimento muito forte, né? As pessoas às vezes chegam ali muito arrasadas com a vida, as dores da vida, né? A vida tem hora que pega pesado com as pessoas. Eu lido com situações que eu olho, e eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério, que eu quero comprar a briga de todo mundo, e às vezes eu não tenho fôlego para isso, né? Então, eu tô com uma menina lá na igreja agora que acabou de ser diagnosticada com câncer de mama. E daqui a pouco eu vi que ela fez uma rifa para poder ajudar a pagar o medicamento. E eu já fico, Deus, me dá uma estratégia aqui que eu tenho, né? Essa empatia. E eu tento transmitir isso para as pessoas que caminham comigo, né? Então, é muito comum as pessoas chegarem ali arrasadas, né? Em caos, casamentos destruídos, pessoas traumatizadas, pessoas que diagnosticaram com uma doença. E aí a gente, às vezes, não vai ter dinheiro para dar, não vai ter recurso para dar, mas a gente tem uma coisa que nunca vai faltar, que é o amor. Então, o amor nunca falta, né? Então, a gente ama com muita força, a gente se importa, a gente acolhe, a gente traz para perto, a gente, às vezes, não consegue pagar uma conta. Tem um menino da igreja lá que semana passada caiu de moto, se arrebentou. Eu queria poder pagar a moto do cara, né? Eu queria. Deus sabe como eu queria, né? Então, por exemplo, agora, só para você ter uma ideia, dia 27 agora de novembro, não sei se vai ao ar antes ou depois, esse podcast, né? Mas no dia 27 de novembro é comemorado o Dia de Ação de Graças mundialmente. Então, no dia 30 de novembro, a gente faz o culto de ação de graça, que é em virtude da data. E o que a gente faz no culto de ação de graça? Ele é um culto totalmente diferente de todos os outros cultos do ano, que é um culto que você está proibido de você ir para receber, você tem que ir para dar.
E não é para dar para a comunidade, não, para a igreja, né? Para a igreja enquanto instituição, CNPJ. A gente incentiva as pessoas nessa celebração a ofertarem uma nas vidas das outras. E essa oferta não necessariamente é em dinheiro, né? Então, assim, mas às vezes você sabe uma coisa que você tem que o outro tá precisando e que vai ser extremamente útil para aquela pessoa, né? Então, é um dia que a gente tira para as pessoas abençoarem. Então, por exemplo, eu tenho um cara lá que é mecânico e tem um irmão que tá com o carro quebrado. Nesse dia ele chega para essa pessoa e fala, cara, eu vou ofertar a mão de obra do teu carro, entendeu? Então a gente incentiva essa cultura da generosidade, né? E então isso é uma coisa que sempre foi assim. E quando eu vejo que uma pessoa está restaurada, que a pessoa passou pelo caos, passou pela adversidade, passou pelo problema, um dos comportamentos mais comuns, Alexandre, é a gratidão, né? A pessoa procura dizendo assim, o que eu posso fazer agora? Vocês me ajudaram, vocês estiveram do meu lado, o que eu posso fazer? Aí eu uso as palavras do nosso mestre Jesus, que fala assim, agora você vai fazer pro teu irmão o que foi feito para você. Então a gente criou uma comunidade muito violenta na empatia, né? Muito violenta nesse acolhimento. Então quem faz lá, quem acolhe, quem recebe, é quem um dia, por exemplo, eu tenho um ministério de boas-vindas, de recepção, que é uma galera que fica na porta da igreja só para abraçar. Né? E as pessoas que estão ali hoje são pessoas que um dia chegaram em caos na igreja. Pessoas que chegaram arruinadas, com a vida destruída, família destruída, sonhos destruídos. Pessoas que chegaram ali sem perspectiva de vida. E quando elas têm a identidade delas restaurada, né? Áreas da vida dela, porque às vezes o problema não é externo, o problema é interno. E quando ela está restaurada, ela fala, pastor, e agora? Agora você vai lá para a recepção. Agora você vai fazer o que foi feito com você. E você poder promover... Eu gosto da frase que diz assim, que das minhas feridas tem poder para curar. Então você poder cicatrizar suas feridas, por exemplo, eu citei aqui que eu fui abusado sexualmente. Cara, o nível de casos de abuso sexual que eu atendo é absurdo. Então por mais traumático que isso foi na minha vida, na minha infância, quando eu sento com alguém que passou por isso, eu falo assim, posso te falar, cara, você vai superar isso daí, vai dar tudo certo, você vai passar por cima disso. Você pode ser uma vítima da tua história, você pode ser um protagonista dela. Então eu tô aqui para te dizer que dá para ser protagonista, entendeu? E eu tenho pessoas, inúmeros casos de pessoas que, por exemplo, passaram por abuso sexual, que carregaram traumas de toda ordem que você possa imaginar. Gera distúrbio emocional para homens, até de hombridade, né? Dúvidas com relação a questões sexuais, tem várias sequelas. Filhos que foram abandonados por pais, eu tenho muitos casos, entendeu? Então, assim... E quando a gente vê essa pessoa restaurada, a gente fala pra pessoa, agora pega essa tua cicatriz que tá curada, né? Que é só uma cicatriz, e mostra para as outras pessoas que estão chegando agora, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu procuro ensinar muito, né? Eu acredito que o ensinamento de Jesus foi esse. Quando Jesus, ele passava pelas pessoas, por exemplo, o gadareno, Marcos capítulo 5, fala que Jesus chegou em Gadara e tinha um cara ali que era um endemoniado, o cara era um perturbado. A cidade sabia que o cara era um cara perturbado, ele andava em correntes. E diz que havia uma legião de espíritos sobre aquele cara. E, cara, aquele cara, quando está diante de Jesus, Jesus faz uma oração, expulsa aqueles espíritos, né? Eu vou resumir aqui. E, cara, qual é a resposta do cara para Jesus? Cara, eu quero ir com você, porque o cara, de repente, está ali sentado, são, pleno. As pessoas dali sabiam da história do cara, né? E aí Jesus fala assim, cara, o cara fala para Jesus, eu não quero ficar aqui. Por quê? Porque ele tinha vergonha, né? Assim, todo mundo me conheceu, meu passado. Então, sabe, o Alexandre, eu entendo que é por isso que Jesus mandou de volta para cá, né? Por isso que eu entendo que a minha missão é com essa cidade. Eu entendo que é nesse lugar que Deus precisa me fazer florir, né? Aonde eu, em algum momento, lancei sementes ruins, eu preciso lançar boas sementes. Então, assim, eu quero morrer pela causa de Cristo em Santa Branca. E eu vou morrer por essa causa. É uma coisa que tá em mim, é latente. Entendeu? E é o gadareno, eu sou o gadareno. Eu sou esse cara que... Você se identifica. Eu sou esse cara, entendeu? E o que Jesus falou pra ele? Não. Fica aqui. Volta pra tua casa, vai pra tua família, vai pra tua cidade. Vai E conta as coisas que você viveu. Entendeu? Volta pra sua cidade. Então, tipo assim, eu entendo o seguinte, Alexandre. Deus, ele tem seus grandes homens de Deus para as grandes cidades, para as grandes... Eu creio nisso.
mas ele precisa também de grandes homens de Deus nas pequenas cidades, né? Então, eis-me aqui, né? Então, não quer dizer que eu estou me identificando como um grande homem de Deus, né? Mas dentro daquilo que eu já experimentei e vivi, eu quero poder gastar todas as minhas experiências por essa cidade, né? E eu tenho uma visão muito ampla, não limita a minha visão somente ao aspecto religioso, né? Então, eu incentivo, por exemplo, as pessoas a avançarem em áreas, né, de relevância na cidade, na educação, na saúde. Então, na nossa igreja, nós temos muitos enfermeiros, por exemplo, né? A gente tem muitos professores, a gente tem pessoas de diversas áreas, né? Então, eu sou um cara da cultura, eu sou um cara da arte, eu sou um cara que eu amo música, teatro, né? Isso tá no meu DNA, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Pascoal é esse cara, né? Que ama. Isso é bom. E para que tudo isso aconteça, né, Pascoal, o Mudando Vidas, né, uma ONG, né? Isso. Só para você entender, a ONG é Mudando Vidas e a igreja é Mudando o Mundo, entendeu? A gente entendeu que como igreja a gente tem um posicionamento religioso, né? O que faz muitas pessoas, às vezes, ter um preconceito, ter um bloqueio, ter uma dificuldade, tem umas questões também de ordem jurídica, né? Você não tem uma série de restrições legais, até um recurso público, alguma coisa do tipo, né? Só que a gente tem muita gente envolvida nos nossos trabalhos sociais que não são da igreja, entendeu? Então, criar a ONG nasceu exatamente por essa demanda da gente falar, vamos criar um ambiente neutro, um ambiente onde a gente possa reunir pessoas que amam servir, né? Tipo, cara, eu sou ateu, posso servir? Pode. Eu sou à toa, posso servir? Pode. Então, o que você foi, irmão, entendeu? Então, é muito comum, entendeu? A gente reunir pessoas assim. Obviamente que a grande maioria das pessoas da ONG Mudando Vidas são pessoas da igreja, né? São pessoas que caminham com a gente. Mas tem muita gente que não é da nossa igreja, que não é nem evangélico e tá ali servindo com a gente. E para fazer parte dessa ONG, Cara, é só estar junto, é só acompanhar a agenda, a gente sempre divulga os nossos trabalhos. Por exemplo, agora no final do ano, a gente acabou de fazer aqui uma ação muito forte, que eu acho que é uma das maiores ações que a gente faz no Dia das Crianças, que inclusive chega a dar um volume de crianças por vezes maior que a própria ação da prefeitura. A gente tem uma média de 500, 600 pessoas participantes. Nossa. É bastante gente. A gente fez no Palmira agora, no último Dia das Crianças. Os brinquedos, Isso. É um investimento alto. A gente chega a gastar 6, 7, 8 mil reais, às vezes, só em infraestrutura, em locação, para atender a comunidade, entendeu? E aí, obviamente, a equipe da nossa igreja tem uma sala de oração, que é aberto para quem quiser ir lá receber uma oração. Mas o objetivo é servir a comunidade, servir... É um trabalho humanitário mesmo, servir as pessoas... né, que às vezes não tem essa oportunidade de recreação, enfim. E o que tem que fazer? É estar junto. Então, por exemplo, agora a gente faz outra ação no Natal. Então, no Natal a gente geralmente faz todo ano, a gente já fez várias coisas. A gente já fez uma vez a ceia de Natal. A gente deu uma ceia de Natal, a gente mapeou 40 famílias da cidade que não tinham uma experiência de Natal, nunca tiveram uma experiência de Natal. De reunir a família na mesa, de montar uma ceia. Era pessoas que... O que você vai fazer no Natal? A gente vai dormir. Vai deitar e dormir. Então, o que a gente fez? A gente levantou padrinhos que presenteou todas as crianças com presente e deu uma ceia de Natal para cada uma dessas famílias, com direito a frango assado, com pernil, com uva passa. Deus, Olívio Guarda, mas tava lá uva passa. Banquete. Né? Vamos entrar na polêmica da uva passa. Eu sou o time não gosta. Como que é? Maçã na maionese, é umas coisas que os caras inventam, né? É o Claudemir que inventa essas coisas. O Claudemir gosta disso. Você faz isso? Faz e muito. Bom saber, não me convide, né? A gente faz separar, né? E aí o que acontece? E aí a gente preparou essas ceias e entregou. Só que é uma logística absurda, cara. Absurda. 40 famílias? É absurda, né? A gente teve gente que ficou até, tipo, no dia do Natal, até 8 horas da noite entregando. Então, a gente vai se reinventando à medida do recurso também. Então, para esse ano, a gente já tem um mapeamento de algumas famílias. Para algumas, a gente vai levar uma cesta de Natal, né? Que daí é mais prático, não é uma ceia, é a cesta, né? Sim. E para a grande maioria das famílias, porque a cesta não é para todas, é para algumas, mas para a grande maioria das famílias a gente vai levar um panetone, né, para a família, presentear a família, com uma mensagem, com uma oração, a equipe vai, ora pela família, deixa um panetone e tal. Legal. Então toda vez rola uma ação, entendeu? Aí tem ação de impacto social, a gente faz no Santa Teresa, a gente faz no Nova Campo do Jordão, faz no CDHU, né? Então, assim, aonde a gente vê que tem uma oportunidade da gente poder servir, vocês estão lá. Estamos lá. É isso. Parabéns, viu? Isso é legal.
Bom, além de pastor e missionário, você também é comunicador e fundador, né, da Biocomunicação. Billy Comunicação. Isso. Billy Comunicação. Como é que a comunicação se tornou uma ferramenta para multiplicar o seu propósito? Cara, eu falo assim... Tem tudo a ver, né? Eu acho Cara, que... tem tudo a ver. Primeiro, o que é legal a gente falar aqui, o Alexandre? É assim, cara, eu sou tão grato a Deus pela minha vida, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu, e eu tenho uma consciência plena e prática disso. Até a minha profissão, né, assim, como eu falei, eu fiz Senai, né? Mas assim, eu fui me encontrar na comunicação naquele desafio de assumir a liderança de jovens da igreja, porque eu precisava fazer uma arte para divulgar o culto, né, dos Tem que jovens. aprender a fazer. Cara, eu fui atrás de um cara que fazia, o cara cobrou, não tinha dinheiro. Falei, cara, falaram para mim, tem um negócio chamado Photoshop, que dá para fazer essas coisas. Eu falei, cara, vou aprender a mexer com isso. Aprendi, tomei gosto, fiz um evento, aí fui atrás de alguns comerciantes para colocar o logo de patrocinador, né? Nem vocês fazem aqui e tal. E aí o cara, eu não tenho logo. Eu falei assim, pô, eu faço o logo pra você, fiz o logo pro cara, o cara, pô, gostei e tal. Fala um cartão de visita para mim? Eu faço. Eu fui ver quanto é que era, fiz, não cobrei nada. Aí ele indicou eu pro outro cara, o Pascoal que fez tal. E daqui a pouco comecei a ganhar dinheiro com isso. Você vê que, assim, num contexto da igreja, fazendo uma coisa pra igreja, né? Aí fui pra faculdade, estudei 4 anos de comunicação social, né? Formado em publicidade e propaganda. Na verdade, eu falei que eu formado em jornalismo. Na verdade, eu tenho a minha credencial, minha MTB em jornalismo, né? Mas eu sou formado em comunicação social, né? Então, eu tenho a minha MTB em jornalismo e publicitário. E então nasceu dentro desse contexto a demanda de comunicação na minha vida, né? E a Billy Comunicação já tem alguns anos, eu trabalho por conta, tem 10 anos na área de comunicação. Há aproximadamente 5 anos, oficialmente, o CNPJ da Billy saiu e a gente começou a trabalhar, né, com o escritório, montamos uma equipe, uma agência. E como que isso interfere na minha vida? Em tudo, né? Assim, eu acabo usando dessa habilidade, desses recursos da equipe que a gente tem, inclusive, né, para poder usar em tudo que a gente faz, seja na ONG, seja na igreja, seja nos projetos sociais, em tudo aquilo que eu vou promover, seja nas minhas redes sociais, eu acabo usando dessas ferramentas, porque hoje a comunicação ela se tornou digital, né? Ó, pra você ver, podcast é uma inovação que, em tese, surgiu com o advento né, a pandemia, o digital explodiu, né? Inclusive os grandes podcasts aí, você vê, o Flow, né? Acho que é os mais conhecidos, né? Podpah. Nasceram na pandemia, né? Nasceram não que nasceram, né? Mas ganharam uma força absurda na pandemia. Então, eu entendo que a gente precisa saber explorar essas ferramentas. E como eu já amo isso, eu sou um comunicador, né? Então eu uso inevitavelmente isso ao meu favor em todas as áreas da minha vida. Então eu sou o tipo de cara que vai fazer que tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro pensar no aspecto da comunicação. Isso está intrínseco em mim. Inclusive, às vezes, é até um problema. Por isso que eu tenho que ter uma equipe junto comigo que se atente para detalhes que eu não me atento. Então, por exemplo, eu tenho um menino na igreja lá, o Anderson, que ele tem um ofício profético, né? O Anderson é um cara que cara, é um menino que eu batizei, né? Um menino de Deus, ele assim, né? É muito mais espiritual que eu, entendeu? Então, ele se atenta em coisas que eu não me atento, né? Sim. Porque eu sou muito operacional, pra caramba, assim, extremamente operacional. Penso assim, ô pastor, mas eu acho que a gente precisava orar, tá? Não, verdade, filho, nós precisamos orar mesmo, vem cá. E além disso, né, Pascoal, a quantidade de pessoas que você atinge com a comunicação digital hoje é muito maior. Amplifica muito, né? É dúvida. Bem, estamos chegando aqui aos finalmente, mas a gente queria saber, o Pascoal, o que você diria hoje para os jovens aqui de Santa Branca, né, que ainda não encontraram o caminho da fé como você encontrou lá com 19 anos? Cara, eu acho que assim, primeiro falando um pouco sobre o caminho da fé, eu acho que isso é uma experiência extremamente pessoal, né? A gente tem a comunidade religiosa, cristã, de uma forma geral, católicos, evangélicos, tem o hábito de querer enfiar goela abaixo das pessoas a experiência espiritual. Comigo não foi assim, né? Então, assim, eu tinha um grito dentro de mim, né? E eu tive a minha experiência. Então, assim, o que eu posso dizer para quem está assistindo é que, assim, não tenha dúvidas que Deus tem um propósito incrível para a tua vida. Eu acho que essa é a principal mensagem, entendeu? Existe um plano de Deus específico para a tua vida.
E uma coisa que eu falei ontem, eu estava numa vigília essa madrugada, né? Eu falei, Deus, ele responde à medida da nossa fome e à medida da nossa sede, né? Então, quanto mais você tem sede de querer conhecê-lo, mais ele vai respondendo essa demanda de fome e sede que há em nós, né? Agora, o que eu diria, principalmente para essa juventude, para as pessoas que estão assistindo aí, é o que não desista, né? Não desista da vida, não desista de si mesmo. Ontem eu orava por uma adolescente, uma jovem, e Deus falava para mim assim, ela se sente muito incapaz, né? Enquanto eu orava por ela. E eu dizia para ela o seguinte assim, encontra a beleza que há em ti, né? E eu acho que essa mensagem que eu quero deixar para não sei qual que tá filmando ali, aquela ali. Pode ser essa Spot, aquela lá, aqui, essa aqui, corte aqui. Tanto então, a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo aqui é encontre a beleza que há em ti, né? Existem características que só você porta, que só você carrega, que fazem parte daquilo que o DNA que Deus plantou sobre a tua vida. Às vezes a gente está tão preocupado na performance, né, na opinião dos outros, né? Mas existe algo que Deus plantou que é só seu, né? E que quando você colocar isso para fora, as pessoas vão olhar e vão falar, uau, é isso, entendeu? É essa porção que você carrega. E eu encontrei isso em mim, né? E eu acho que cada um de nós carregamos essa porção. Então eu creio que Deus tem isso para você, então não desista da vida, insista. É isso aí. muito bom, gostei. Muito bom. Bom, para fechar, uma pergunta que sempre emociona os nossos convidados, né? O que você gostaria que suas filhas lembrassem sobre o pai que você foi e o legado que você está deixando, Pascoal? Cara, eu inclusive nem falei da Valentina, né? A Valentina é minha filha mais... Tem duas filhas, Tem né? duas filhas. Eu tenho a Duda de 20 e a Valentina de 8, né? Provavelmente minha esposa também deve estar assistindo aí, né? Sim. Mas assim, eu sou muito feliz porque eu não deixo para viver amanhã aquilo que eu preciso viver hoje. Então isso foi uma coisa que, quando você perguntou do Pascoal de ontem e do Pascoal de hoje, definitivamente cada dia a gente vai amadurecendo. Uma coisa que eu aprendi é não deixar, inclusive, a vida religiosa me roubar do convívio com as minhas filhas ou da intimidade com elas. E eu sou muito orgulhoso das minhas duas meninas, né? A Duda hoje está no 2º ano de Direito, né? 4º semestre. Então eu falei para ela essa semana, ela teve a primeira simulação dela de audiência, né? E eu não estou preocupado em fazer das minhas filhas pessoas religiosas, né? Se elas vão ser religiosas, pastoras ou coisas do tipo. Mas eu me preocupo que elas realmente sejam pessoas do bem, que carreguem um bom caráter, né? Mas eu vejo que as duas, assim, têm uma paixão gigante por Jesus, né? A Valentina, ela fica falando assim que ela vai ser veterinária, mas ela vai ser pastora também. Uma coisa que ela é dela, isso. Essa semana ela foi pra escola e ela tinha que levar um brinquedo. Ela falou assim, pai, eu posso levar minha Bíblia? E às vezes eu fico preocupado, porque às vezes, será que as pessoas vão achar que eu tô obrigando a menina a fazer isso, né? E ela falou, posso levar minha Bíblia? Eu falei, por que você quer levar a sua Bíblia? Porque eu quero ensinar minhas amigas sobre aquilo que eu tenho aprendido de Jesus, né? Então, aquilo que eu espero que as minhas filhas vejam no futuro é um pouco daquilo que eu creio que elas estão vendo hoje, né? Assim, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que trabalha de forma correta, que promove o bem, que ama o próximo. E eu acho que esse é o sentido de inspirá-las, né? De inspirá-las para que elas possam, independente do caminho que elas escolherem para a vida delas, elas possam de fato carregar esses princípios no coração dela, né? Amar a Cristo, servir ao próximo. E eu acho que é isso, sabe? Às vezes a gente projeta, viu, Alexandre? Eu entendo a tua pergunta, eu acho que ela é muito genuína, mas às vezes as pessoas projetam uma realidade para o futuro que ela pode ser vivida no presente. Então, assim, eu vou dizer para você que eu tenho vivido isso. Muito bom. Eu tenho vivido isso no presente hoje, entendeu? Muito bom. Então, assim, se Jesus me recolheu hoje, entendeu? Eu já cumpri minha missão nesse sentido, entendeu? Eu não quero ficar procrastinando aquilo que eu preciso viver hoje. Então, a hora de amar é hoje, a hora de abraçar é hoje, a hora de dizer... Essa semana eu disse para minha filha mais velha, eu falei, cara, que orgulho de você. E tem filhos que nunca ouviram isso de um pai, né? Nunca ouviram um pai olhar no olho e falar, meu filho, que orgulho de você. Então eu faço questão de a todo momento expressar, sabe, a minha alegria, a minha gratidão, de ser um pai, de corrigir também, óbvio, né? Mas de ser, na medida do possível, presente, né? Então, eu acho que é isso, assim, é isso que eu quero deixar para elas aí, né? Um pouco dessa verdade que, né, que a gente vive aí. É legal. Pascoal, e aproveitando esse momento, e a guerreira Bruna?
Deixa um recado para ela. Cara, eu digo o seguinte, né, que a Bruna, ela foi o instrumento de Deus para, né? Não existe esse Pascoal sem a Bruna, né? Não tem como, né? Mas por causa de Jesus, sem dúvida. Jesus ele é o autor, né? Mas ela foi a ferramenta de Cristo para me trazer até aqui. Então eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. Ela é uma mulher de Deus, né? Assim, uma parceira. A gente sempre se respeitou muito há 10 anos atrás, quando a gente começou a igreja. A Bruna falou assim, a gente vai começar a igreja, mas a gente não vai depender da igreja. A gente não quer depender disso, a gente vai trabalhar. E eu falei, concordo. Eu falei, não vamos depender financeiramente da igreja. E assim a gente seguiu caminhando e que segue caminhando até hoje, né? Dentro daquilo que a gente tinha acordado. Só que hoje a nossa vida, por exemplo, tá uma loucura, eu não consigo mais trabalhar, né? A igreja tomou uma proporção absurda, né? Então a Bruna é uma pessoa que a gente conversa muito, a gente é muito amigo, muito parceiro, né? Ela comprou muito, né? Ela reconheceu o meu chamado e foi uma pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditou, né? Então, para minha esposa, eu digo que eu te amo muito. Entre outras 1000 opções que eu poderia ter na vida, eu seguiria escolhendo você. Não, aí, tá vendo? Você tá sempre aprendendo, olha aí, ó. Dando uma boa palavra, né? Uma boa conversa. Quando você estiver no podcast, você aproveita e manda a mensagem dessa pra Pri. Aprendinha. Aprendeu, né? Aula grátis com Bruna, um abraço pra você. Parabéns aí pela Parabéns, família. Bruna. Ó, Pastor Pascoal, que honra poder ouvir sua história. Alegria minha, meu amigo. Muitas das coisas aqui são novidades para mim. Fiquei muito feliz com essa trajetória toda. Fiquei feliz de conhecer um pouco mais do ser humano, né? Que fica lá o Instagram, as redes sociais, às vezes dão uma abordagem um pouco diferente do que é a vida, Sim. né? Criam um certo Impressão. cenário, né? E não é. A gente hoje viu aqui um ser humano que tem várias vertentes e uma delas tá pastoreando Sim, uma turma toda aí. sim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que Deus continue te presenteando com força, com Sim. vitalidade, para que você continue exercitando esse caminho de fé. Quero aproveitar essa oportunidade para deixar um convite para quem está assistindo, para quem está ouvindo, né? Talvez em algum momento aqui foi tocado, né? Deus tocou no teu coração. Até se você permitir, eu gostaria de fazer uma oração aqui no final. Fica à vontade. Né? Mas eu queria estender esse convite porque às vezes a gente cria tanto bloqueio, como eu tinha esse bloqueio de ser católico, evangélico, aquela coisa de tradição e tudo mais. E a gente deixa, cara, de viver experiências assim que, cara, podem transformar a vida da gente de uma forma. Não é sobre a placa da igreja, ser católico, ser evangélico, é sobre Cristo, irmão. E assim, eu tive essa experiência numa igreja evangélica, entendeu? Agora não impede eu ser amigo do padre, por exemplo, né? O padre teve aqui e falou de mim, tô falando dele, o padre, gosto muito dele. Então assim, eu tenho muitos amigos católicos, eu sempre brinco, tenho alguns amigos católicos, eu prefiro 1000 vezes estar com ele do que alguns evangélicos que eu conheço. Por quê? Porque o meu critério não é necessariamente a doutrina. O meu critério é o coração, é o caráter, sabe? Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que ama servir, cara, eu não vou criar barreira, não. Eu penso assim, ok, irmão. Eu penso diferente, a gente pode andar junto, mesmo pensando diferente. Cara, nem com a minha esposa, que eu durmo com ela todo dia. Eu concordo com tudo. Pois é. Na verdade, eu não concordo com tudo. Aí tem coisa que ela fala, amém, ué. Ela pensa de uma forma, eu penso de outra forma, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Não, né, o que dirá com o desconhecido, com o outro. Então é assim, mas eu tô dizendo isso porque talvez existem pessoas que vivem de tradições, né? E deixem de viver uma experiência nova, talvez ouviu um podcast como esse, assistiu e falou, caramba, né? Gostei daquilo ali. Gostei, mexeu comigo, fez sentido na minha vida. Quero conhecer mais. Né? E assim, você tem que só dar um passo, né? Sim. O segredo da nossa vida é se posicionar. Tem um versículo em Eclesiastes que diz assim, que aquele que olha para o vento não planta, e aquele que olha para a nuvem nunca colhe. O que isso quer dizer? Se a gente fica esperando o cenário ideal para a gente tomar decisões na vida, nunca a gente vai ter resultado, né? Então, assim, eu tô dizendo isso para você que está assistindo esse podcast, para você que está ouvindo, porque talvez que você precisa dar um passo hoje, né? Quebrar o bloqueio, a barreira, né? Talvez um preconceito bobo que existe dentro de você, alguma coisa que você ouviu, né? Meu pai
tinha ódio de crente. Meu pai vivia falando, tem ódio de crente, eu odeio crente. Quando me converti, ficou com raiva, né? Hoje meu pai é obreiro da nossa igreja. Então, assim, meu pai ama servir, cara, entendeu? É lindo ver o que meu pai tá vivendo, entendeu? Então, assim... Descobriu o propósito. Não, e meu pai tinha essa bronca porque ele tinha razão, cara. Conheceu uns crentes sem vergonha lá que meteu rasteira nele. Tem, em todo lugar tem, em todo lugar tem sem vergonha. Não é uma questão da religião. Não, é uma questão, assim, de caráter, né? Mano. Assim... E aí meu pai tá lá hoje, enfim, né? Meu orgulho, cara, ver meu pai lá servindo, enfim... Então, eu tô dizendo isso para você que tá assistindo, porque às vezes fica com essa limitação, então vai lá, vai fazer uma visita pra gente. Rua Domingos Pirillo, número 12, né? Nós temos celebrações toda quarta-feira, às 20 horas. Para você que não gosta de muito vucu-vucu, vai na quarta, é pouquinha gente, né? E no domingo às 19, aí o domingo tem bastante gente. Aí lota. Aí lota, é. Que bom. Né? E é isso, fica um convite lá, vai ser uma alegria, né, receber você. Tá bom. Pastor Pascoal, fique à vontade para fazer sua Amém. oração. A oração para nós. Eu quero finalizar com essa oração, mas antes eu queria dizer assim... Deixa eu só... excepcionalmente, essa semana faleceu 2 pessoas aqui na cidade, 2 pessoas muito conhecidas na cidade. Isso dá pena, né? A Cida, que é mãe de um colega que estudou com a gente, meu amigo Fernando Pena, que estudou com a gente. Então, um abraço pro Fernando aí, solidarizando com ele, com também a Maria Ofélia também, que fica, né? Mas pela alegria dela estar retornando ao Pai, como ela sempre acreditou na profissão, na fé dela, né? Falando hoje em fé, vai encontrar... Inclusive uma pessoa muito querida que eu admirava demais, Cida. Então, um ser humano muito do bem, né? Que vai muito do que você falou dos rótulos. E também tem o Tinho também, que durante muito tempo impulsionou as festas aqui, né? Empolgou a turma tocando e tudo mais, cantando. Desde criança, eu lembro dele muito menino ainda, né? Lá tocando, já fazendo. Muita então, quermesse com o Cinho, Celso Tinho. Exatamente. Então, olha, um abraço à família, às famílias que estão nesse momento de dor, que venham o alento disso com o tempo e, se Deus quiser, os caminhos todos se abrirão e será um momento de luto, mas um momento também de entender que eles estão retornando ao Pai, né? Faz parte do nosso processo de vida. Isso aí, nossos sentimentos. Então, hoje o programa vai em homenagem a esses 2 aí que nos deixaram essa semana. Me sinto lisonjeado, porque tanto o Tinho quanto a Cida são 2 pessoas assim conhecidas na cidade. Você viveu perto dela ali, parte da sua família mora perto também, né? Sim, a Cida, um amor, né? Uma pessoa... Não tem palavras para descrever assim, né? Sempre tive um carinho absurdo por ela, pela Maria Ofélia. E o Tinho também, né? O Tinho, cara, eu sempre fui da música. Você foi da música, né? Não tem como. Admirava, né? O Tinho, enfim. Eu cheguei a tocar, né, um período da minha vida em barzinho também, essas coisas, né? Então, tinha uma admiração muito grande pelo Tinho. Bom, eu acho que é isso. Eu queria, então, fazer uma oração. Mas eu queria falar para vocês também, né? Por esse projeto tão lindo que vocês estão conduzindo, parabéns, né? Porque assim, eu sempre digo que eu sou um amante dessa cidade, né? Então, até quando você falou para deixar um recado, né? Um recado que eu sempre deixo, principalmente para os irmãos da nossa igreja, é assim, não desista de Santa Branca, sabe? Eu acredito nessa cidade. Quando eu vejo a nossa cidade avançando, né? Passam por vários aspectos políticos, né? Várias coisas. Mas assim, cara, eu acredito numa transformação real, uma mudança real. Cara, Santa Branca, ela tem uma identidade que é dela, né, cara? E assim, tem gente que às vezes vê um defeito, ou tal, o povo é isso, aquilo. Cara, mas assim, eu consigo olhar muito mais para essas virtudes, sabe? A gente tem um povo muito acolhedor, um povo muito, sabe, assim, hospitaleiro, né? Está no nosso hino municipal, inclusive, né? Então, assim, não desistam da nossa cidade. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu acho de uma nobreza esse trabalho, né? A capacidade que vocês estão tendo de valorizar o comerciante local. Eu vi ontem, eu acho que vocês fizeram agora da Luana Fernandes, né? Minha filha estuda lá no estúdio dela. Então, assim, a Luana faz um trabalho assim, leva o nome de Santa Branca com uma maestria. Quando eu fui no espetáculo que ela organizou, cara, eu fiquei assim, extremamente assim, orgulhoso, sabe? De olhar e falar, cara, Santa Branca tem potencial, é isso. Então eu amo essa cidade, né? Quero morrer por essa causa, né? E eu acho que é isso, sabe? E eu quero orar em especial para que esse projeto de vocês siga avançando e que vocês cumpram esse propósito de vocês, que leva Santa Branca para o mundo, né? Se vocês carregam isso, que possa se cumprir. A gente vê que
o coração de vocês é legítimo nesse desejo, né, de querer promover. Eu acho que nós compactuamos do mesmo espírito do que diz respeito a Santa Branca, né, esse desejo de ver a cidade avançando. Então, acho que é isso. Amém? Quero fazer essa oração, então. Pai, eu quero te agradecer por esse dia de hoje, por esse podcast. Quero te agradecer por tudo que nós conversamos aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de chegar aqui com os meus amigos. Quero orar, Senhor, pela vida do Alexandre, pela vida do Claudinei, e quero apresentar esse projeto diante do Senhor, quero apresentar todas as pessoas que acompanham esse projeto, que já se tornaram fiéis, ouvintes, ó Pai, telespectadores que acompanham nas redes sociais, nas plataformas. Abençoe cada um deles, ó Pai, que o Senhor siga abençoando cada família, abençoando os sonhos, os projetos, que juntos, ó Pai, nós possamos experimentar, Senhor, de experiências, Senhor, que manifestem o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça. Eu te peço em nome de Jesus que, meio aos desafios, ó Pai, propostos pela vida, Senhor, o Senhor nos ensine, ó Pai, a encontrar no meio desses desafios, ó Pai, a esperança, a expectativa de dias melhores e a capacidade de viver milagres extraordinários, ó Pai. É o que eu declaro, ó Pai, abençoa esse projeto, eu abençoo esse lugar, eu abençoo a família deles, abençoa a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que acompanha esse podcast, e que a gente possa seguir, Senhor, aprendendo contigo, ouvindo a Tua voz e fazendo, acima de tudo, a Tua vontade. Muito obrigado. Eu oro também pela família da Cida Pena, pela família do Tinho, para que o Senhor possa consolar esses corações, possa trazer o conforto e o consolo que essas famílias precisam nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, Muito bom. Satisfação enorme. Nossa. E para você que ficou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, né, comentar e compartilhar com seus amigos, né? Seguir a gente no Instagram e também lá no Spotify. Deixa o seu comentário aí para ver se você gostou desse. Eu quero ver essa turma da igreja engajar lá agora, hein? Será que o pessoal comenta? Será que o pessoal vai comentar? Com certeza. Se não comentar, eu vou pegar por orelha. Muito bom. Pascoal, parabéns pela sua trajetória. Eu confesso que eu também fiquei surpreso aí com a sua história. Conheci um pouquinho dela lá no Senai, lá, né? Mas que bom que a gente tem uma pessoa como você aqui na nossa cidade e que está fazendo a diferença na vida de muita gente aqui. Parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Valeu. tchau. Até a próxima. Próxima.